Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como comadres, camisas coloridas e médicos recalcados. Eu sou Tonzeira e Marina. Se você pudesse realizar um sonho absurdo, qual seria ele? Um sonho absurdo? Eu gostaria de tocar com a banda Focus na Times Square no Réveillon. Ixi Maria. Na chuva, no frio? No frio não vai estar, sabe por quê? Porque o Marcelo toca velocidade 10, então a gente vai estar suando, não importa o frio. Que aumenta a temperatura ambiente. Não, mas o Marcelo não é a tempestade, ele não consegue manipular o clima, vai estar frio. Mas ele consegue manipular a temperatura corporal da banda como um todo, entendeu? Tá. André, vamos ver se a gente é conectado aqui, ó. Eu, você e eu. Eu começo a cantar e você termina, tá bom? Eita. Hoje é festa lá no meu AP, pode aparecer. Vai rolar bunda Lele. É isso? É. Foi fácil. Pô, mas qual é a música fácil esse? Isso foi fácil. Tinha que ter só as notinhas, igual o maestro Zezinho fazia. Você achou que eu não ia saber o bunda Lele? Não, é porque isso não faz parte do seu repertório, então eu não imaginei que você saberia, assim. Não, mas eu fiz todo um estudo do Festa no AP, porque eu fiz aquela mixagem um tempo atrás. Ah, é? Eu sei até quantos BPM tem no Festa no AP. Entendi. Ô, Xi. Oi. Putz, espera que essa pergunta caiu pra você aqui, eu acho que não vai nem ter graça, mas vamos lá. Ih? Se você fosse mudar de carreira hoje em dia, porque você já fez tudo na vida, entendeu? Tipo, digamos. O que falta, né? Exatamente. Qual faculdade que você entraria, tipo, pra começar do zero? Mas assim, tem que entrar na faculdade agora. Tem que começar no negócio lá de baixo. Mas eu não terminei nem a primeira, vou ter que voltar agora de velho, pô. Vai fazer agora. Qual faculdade que você vai entrar velho agora pra fazer? Tem faculdade de TikTok? Eu preciso me inteirar dessas coisas aí, né? Faculdade de TikToker? Faculdade de mídias sociais, né? Comunicação digital. Tem dancinha 1, dancinha 2, aí tem o desafio do, sei lá, do sei que gelado, tem várias disciplinas. Tem aquelas histórias malucas. A última onda do TikTok é os caras fazer filme de terror, você já viram isso? Nossa, sério? Ah, fazendo as historinhas, parte 1, parte 2, parte 3? Não, é tipo, a moda agora é você, assim, você tá numa situação corriqueira, tipo assim, sei lá, você tá na sua casa, andando para pra cá e de repente você vira pro lado e eles, tipo, fazem uma montagem que é o próprio cara, só que uma cara meio bizarra, e dá tipo um jump scare, assim. Só que é uma moda do TikTok, tipo, uma coisa que sempre existiu no mundo. Fazer isso. E agora todo mundo faz videozinho de terror de 30 segundos. Todo mundo não. Todos os TikTokers. Todo mundo, é muita gente. Todos os formandos da faculdade de TikTok fazem. Esse é o TCC deles. Ok. Então, se você fosse nadar numa piscina cheia de alguma coisa, sem se preocupar com custo, viabilidade, vergonha, etc., essa piscina estaria cheia de quê? Até respirou fundo, olha. Nossa, ele pensou na Nutella, né? A piscina de Nutella, pô. Não, acho Nutella bem enjoativo. Se eu fosse por escolher pra nadar em alguma coisa assim, dou de lei. Tô de lei. Mas eu acho que eu ia nadar no que foi o fenômeno desse carnaval, que foi, já fazendo o merchan aqui, que foi uma bebidinha chamada Checkmate. Olha aí, o que é o checkmate? Tinha rum, guaraná, limão e gengibre. E 8% de álcool. Altissimamente alcoólico e refrescante, que é a bebida completa, né? Tudo que uma bebida precisa ter. E falando isso, então, vamos nadar em uma piscina imensa de pipoca. Eu disse que não poderia ver os pacientes até o 3º ano. Bem, eu só estou visitando os amigos. Por que está aqui? Se quer ser palhaço, entre para um circo. Os pacientes não precisam de diversão, eles não precisam de amigos, eles precisam de... Sessão aleatória.
Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, podcast mais excessivamente alegre da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos médicos que usam a diversão como forma de tratar seus pacientes. E aqui no Sessão Aleatória a gente traz diversos assuntos relacionados à saúde e à diversão, como no episódio 77 do filme Curtindo a Vida Doidado, onde a gente fala sobre burnout e como a diversão é importante para uma vida saudável. No episódio 87, de Um Tira da Pesada, a gente fala sobre os malefícios da calvície. E no episódio 94, de O Farol, a gente fala sobre os benefícios da calvície. Porque aqui tem, os dois lados da moeda. Tá tudo aí nos episódios anteriores de Sessão Aleatória. É um podcast democrático. Democrático, sim, né? Porque eu vi os dois lados sempre. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast. A Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões e traz curiosidades de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Mas se você não viu o filme, ou você viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só um aperitivo para o nosso prato principal, que são os assuntos aleatórios. E hoje a gente vai direto pro assunto, que não tem nem rodeio mais. O filme de hoje é Patch Adams, O Amor é Contagioso. Uma história emocionante que se tornou um dos grandes sucessos do cinema dos anos 90. Esse filme veio da lista do Tom, uma lista complicada aí, que deu várias voltas. Tom, conta aí pro pessoal como é que foi criada essa sua lista magnífica que saiu esse filme. Então, teve uma hora que eu tava pensando e eu falei, putz, cara, eu preciso arranjar um tema diferente pra conseguir selecionar os meus filmes. E eu falei assim, vamos fazer aquilo que é mais difícil, vamos pegar filmes que me fizeram chorar. Eu achei que você falou assim, vamos pegar filmes que não tem lugar nenhum pra ver. Não, esse foi o de antes. É, porque essa foi a primeira lista. É, exato. Foi isso mesmo. Esse foi o de antes. É. A lista tão inusitada que são filmes que não existem. Esse foi o de antes, só que aí ficou difícil demais de assistir. É, pois é. O que só postergou eu vou conseguir gravar em VHS e mandar pra cada um de vocês. Então, aí eu peguei filmes que já me fizeram chorar, que não foram muitos, então pra fazer a lista em si, foi rapidinho. É. Mas aí, os filmes que eu escolhi também são só barra pesada. Eu chorei vendo Shrek. Minha mãe entrou no quarto na hora, ela olhou pra mim, olhou na TV, olhou pra mim, olhou pra TV, aí olhou pra mim de novo e falou assim, isso é o comercial, né? O que você tá assistindo? E eu estava assistindo Shrek 1. Essa é a história. Tá ótimo. Mas alguma situação específica do filme? Foi naquele pedaço onde ele vai se declarar pra ela e ele não sabe que ela é uma ogra, e aí ele tá segurando o girassol, e aí na hora que ele vai falar, ele hesita, e aí ela transforma de volta. Não estava tendo um bom dia, gente, é isso. Ah, tá bom. Foi um blend de situações. Provavelmente. Esse aí é o momento dorama do Shrek. Começou ali, né? Mas conta aí, você não falou qual é a lista. O que mais que tinha? Foi Patch Adams, foi 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão, que pariu, acho que o filme inteiro. As Confissões de Schmidt, foi um dos últimos filmes do Jack Nicholson. E As Cinzas de Angela, que As Cinzas de Angela aí é só tristeza, só desgraça acontece na vida dessa mulher. Deus, cara. Tá bom, então vamos falar do filme de hoje. Patch Adams, O Amor é Contagioso, é um filme de 1998, dirigido pelo Tom Shadyac, com o roteiro do Steve Odenkirk e Tom Shadyac, baseado no livro Gesundheit, Good Health is a Laughing Matter, do Patch Adams e Maureen Mailander, lançado em 1993. O filme estrela o Robin Williams como Patch Adams, Monica Potter como Karen, Daniel London como Truman e o Philip Seymour Hoffman como Mitch. Vou começar falando então do diretor aí, ó, Tom Shadyac. Esse cara se formou em Direito em 1981, mas o sonho dele era trabalhar no cinema. Aí, ó, o plot twist aqui. Daí ele se mudou para Los Angeles em 1983, aos 24 anos, e foi contratado como redator pelo Bob Hope, que é considerado um dos maiores comediantes de todos os tempos aqui, olha aí. Olha aí. Daí, enquanto ele trabalhava com esse cara, ele foi descolando umas pontas em séries e filmes pra TV, como ator. Até que ele decidiu levar o negócio a sério e voltou pra faculdade. Daí ele foi fazer um mestrado em cinema, que ele concluiu em 1989. E foi aí que ele decidiu seguir a carreira de diretor. E foi nessa época que ele criou o roteiro que mudaria a vida dele. Esse cara é a mente por trás de Ace Ventura, um detetive diferente, de 1994. Ele dirigiu e escreveu o filme. Alrighty then. Que é o filme que lançou a carreira de Jim Carrey, né, foi um mega sucesso de público. E aí ele se tornou um dos caras mais disputados de Hollywood. Depois ele dirigiu O Professor Aloprado, de 96, com Ed Murphy,
voltou a trabalhar com Jim Carrey em O Mentiroso, 97. Daí veio esse aqui, o Pat Adams, 98. Teve O Mistério da Libélula, 2002. Todo Poderoso, 2003. Esse com Jim Carrey também, né? O cara, ó, tem uma parceria aqui. E A Volta do Todo Poderoso. Esse aqui é 2007 com Steve Carell. Eu não vi esse filme, não. Será que é bom? Alguém viu isso? Não. A Volta do Todo Poderoso eu não vi, não. Nem a ida, nem a volta. Nem a ida, nem a volta. Tá ótimo. Então, ele era um dos diretores mais procurados de Hollywood. Os filmes do cara, tipo, era assim, sucesso atrás de sucesso. Uma máquina de fazer dinheiro. Só que em 2007, ele sofreu um acidente de bicicleta. Teve uma lesão grave na cabeça que fez com que ele passasse meses em recuperação e a carreira dele entrou em hiato. Eu tava lendo aqui a história desse cara, é muito interessante, porque ele entrou numa coisa tipo de autoconhecimento, daí vendeu tudo que ele tinha, vendeu a mansão dele, começou a doar uma porrada de coisa pra instituição de caridade, e tipo, ele entrou números de que esse negócio de vida material, não sei o que, foi uma mudança de vida mesmo. E aí ele acabou se afastando de Hollywood e foi trabalhar com outras coisas. Ele chegou a fazer um documentário chamado I Am, 2010, em que ele conversa com cientistas, líderes religiosos, ambientalistas e filósofos sobre os grandes problemas da sociedade atual. Mas aí depois ele, passou essa fase, ele conta que tentou voltar para Hollywood, mas encontrou praticamente só portas fechadas. Ele só voltaria a dirigir um filme em 2018, que é um filme chamado Brian Banks, Um Sonho Interrompido, sobre um jogador da NFL que é condenado por engano e enviado à prisão. Olha que história. Daí, para falar do elenco do filme, a gente traz o nosso quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar da galera do filme. Você viu ou não viu? Eu queria só trazer uma regra nova pro nosso baldinho mega aleatório, antes de você começar. Traga uma regra nova do baldinho aleatório. A gente tem o baldinho Mega Blaster, baldinho Mega Aleatório, e eu vou adicionar uma regra nova pra você colocar o filme no baldinho. Quem é o host da sessão tem direito a colocar o filme que ele mesmo mencionar. Então a minha reclamação foi avaliada pelo comitê de... Porque tem um total de 0 filmes indicados pelo André até agora e eu fiquei com dó. E aí é por isso. Justo. Que bom que você falou justo, eu já ia falar assim, não, aqui assim, é nosso podcast, a gente que define as regras e a gente muda as regras quando convém. Só não pode usar essa regra pra pedir o monstro maluco lá. A festa do monstro maluco não vale, essa é a regra que tá antes dessa, entendeu? Exatamente. E como mencionaram a festa do monstro maluco, eu quero colocar no baldinho Mega Blaster a festa do monstro maluco. Aê, finalmente! Não foi falado no episódio? Nossa, o filme foi mencionado e não foi por mim. Pô, não é possível. Vocês estão distorcendo a regra. Tudo combinado, tudo combinado. Pô, que maluquice. Vamos lá, ó. A gente já falou sobre o Robin Williams no episódio 45 do filme Bom Dia Vietnã, a participação do nosso querido Ricardo Banniman, lá do Auto Radio Podcast. Então a gente vai falar um pouco aqui das outras estrelas desse filme, começando pela Monica Potter, que faz o papel da Karen. Ela conta que desde criança sempre quis ser atriz e começou a carreira fazendo comerciais em Chicago no início dos anos 90, até que ela se mudou para Los Angeles em 94 e fez sua estreia na TV em uma novela chamada The Young and the Restless. Sim, essa novela é super famosa aqui nos Estados Unidos. É aquelas novelas eternas que ficou milhões de anos lá. Não acaba nunca. Essa novela, vocês não têm noção, gente, tá no ar desde 1973. Então. E não é reprise, não. Não, eles vão trocando o elenco, o povo vai envelhecendo e vai trocando. Já teve mais de 12.500 episódios. É estilo Malhação. Vocês estão achando que ver dorama aí, ó, ver 4 temporadas do dorama é muito? Vai ver aí, ó, 12.500 episódios, tem temporada desde 1973. Mas aí, ó, voltando então pra Monica Potter, logo depois dessa participação aí, ela começou a carreira no cinema. E o filme que colocou ela nos holofotes foi Con Air, Rota de Fuga. Filmaço. Filmaço? Isso é Nicolas Cage, na veia. Aqui, ó. Nicolas Cage tem que chamar a Andy. Tem que chamar a Andy, exatamente. Qual que é a história desse filme aqui, Chico? Con Air. Con Air? Preciso de um tempinho pra lembrar. O que o Nicolas Cage faz no filme? O Nicolas Cage, ele é um prisioneiro que ganha uma liberdade condicional, né? Se ele ajudar numa missão lá, meio suicida, assim, né? Que envolve aviões e... Eu não lembro muito bem da história. Eu tô vendo que você adorou o filme, né?
Mas a história é legal. Bom, o filme do Nicolas Cage, ele tem um nível de persistência no cérebro muito pequeno mesmo. Tipo, é um filme que você lembra, meia hora depois você já não lembra mais. Não é que ele faz muitos, aí mistura tudo. É, exato. Não tem como lembrar de cada filme do Nicolas Cage, impossível, né? É. Mas vamos lá, ó. Voltando aqui de novo pra Mônica Potter, ela não tem muitas atuações marcantes no cinema, não. Além desse Pat Adams, a gente viu ela no filme chamado Na Teia da Aranha, 2001, que é um suspense com Morgan Freeman, e Os Jogos Mortais, 2004, que é um dos filmes de terror de maior sucesso de todos os tempos aí, ó. O trabalho mais recente dela foi numa série chamada Goliath, da Amazon Prime, que é com o Billy Bob Thornton, mas é um papel secundário aqui, porque ela nem aparece na primeira página de crédito, não. Tá lá no final. Agora, ela participou de várias produções que a gente não viu, como Heaven or Vegas, de 98. Isso aqui, porque a sinopse do MDB, né, é excelente. A sinopse é a seguinte: uma dançarina, etc., em Vegas, sonha em ser salva por um cavaleiro de armadura branca. Um gigolô a salva. As duas almas perdidas saem uma viagem a Montana para começar uma nova vida. É isso. Nossa senhora. Vocês não sabem se é melhor o filme ou a sinopse. O que quer que seja uma bailarina, etc, né? Uma bailarina, etc. Isso aí. Ó, outra grande participação nesse filme, apesar de ser um papel secundário, né, é o Philip Seymour Hoffman, que é considerado um dos maiores atores da sua geração. Ele começou a atuar aos 14 anos, depois de entrar numa escola de teatro, pra paquerar uma menina que estudava lá. Ele contou essa história. Mas ele contou que, quando ele conheceu o teatro, né, que deu estalo nele, ele decidiu que queria seguir a carreira de ator. Ele continuou atuando no teatro por vários anos, até fazer sua estreia na TV em 1991, no seriado... Atenção, alguém tem algum palpite? Que seriado que foi? Young and the Restless. Não, agora é seriado, agora não é novela. É, aqueles de policial lá. Law and Order. É, exato, claro, né? Só poderia ser, né? Law and Order. E ele morre, né? É, bom, certamente. Né? No ano seguinte, ele fez sua estreia no cinema, num filme independente chamado Triple Bogey on a Par 5 Hole. Nossa senhora. Mas o papel que faria a carreira dele decolar só viria em 1996, que foi o Perfume de Mulher, né? O filme que a gente já falou aqui no Sessão Aleatória. Ah, é? Ele tá nesse filme? Ele tá no filme. O que ele faz no filme, então? Ele faz parte do outro time lá, ele é um dos acusados. Ah. Ele é um dos meninos lá, né? Nossa. Que fizeram o bullying lá com o cara do... Com o Robin. Isso. E depois disso ele atuou em grandes produções. Aí a carreira do cara decolou mesmo. Ele tava no talentoso Ripley, 99, Quase Famosos, 2000, esse filme é bem legal. Tem o Dragão Vermelho, 2002, Capote, 2005, esse ele ganhou o Oscar de melhor ator. Isso é gigantesco, esse filme é imenso. É, um filmaço. Ele tá no Missão Impossível 3, de 2006, Piratas do Rock, 2009. Esse Piratas do Rock a gente já falou aqui também, é a história dos caras lá que tinham a rádio pirata, né? Sim, a gente falou dele. É maravilhoso esse filme. É maravilhoso, Chico? Quero botar esse filme no baldinho, Mega Blaster. Olha aí. Olha aí, os Piratas do Rock, vamos botar. E ele tá aqui também num filme chamado O Mestre, de 2012, que ele foi indicado a melhor ator coadjuvante. Esse eu vi, mas eu não lembro desse filme, sabia? Acho que não gostei muito, não. O último trabalho dele foi na série Jogos Vorazes. Ele participou dos 3 últimos filmes. Mas infelizmente ele faleceu em 2014, aos 46 anos, por uma overdose acidental de drogas. Curiosamente, 6 meses depois da morte do Robin Williams, pertinho ali. Mas com uma carreira tão prolífica e de tanto sucesso, tem ainda algumas coisas dele que a gente não viu. Ó. Por exemplo, a gente não assistiu o Namorado Gelado, Coração Quente, de 93. E? Perdi mesmo, cara. Vou ficar devendo, é o famoso vou ficar devendo. É um filme sobre um adolescente que volta dos mortos porque está decidido a conquistar a garota mais bonita da escola. Claro. Né? Que encosto, meu. Esse é o verdadeiro encosto, é isso mesmo. Ó, bora lá, sinopse do IMDb do Pat Adams. A verdadeira história de um homem heróico, Hunter Pat Adams, determinado a se tornar um médico porque gosta de ajudar as pessoas. Ele se aventurou onde nenhum médico se aventurou antes, usando humor e patos. É isso. Usando humor e patos. Ok. Não, mas é que o patos aqui não são os bichos, patos. É patos da escola aristotélica lá, né? Patos, etos, logos. Ah, tá. O patos de doença. É patos de empatia, né? Isso aqui é empatia. Não, patos é doença, né? Não patos. De patologia? Não. Na teoria aristotélica, são os pilares da retórica, eu acho. Etos, que é
Tipo, autoridade, logos é a razão e patos é empatia. Eu acho que empatia que é a tradução. Peraí, só um minutinho aqui. Você sabe isso de cor? Não, como de cor. Esse etos, patos, gansos, essas coisas aí, tudo que você falou? Você sabe de cabeça? Ah, mas isso aqui tem tudo quanto é faculdade de qualquer coisa. Não, eu tô muito orgulhosa de você agora. Só isso que eu queria dizer. Tá bom, muito obrigado. Isso aí. Contra patos não há argumentos. Ai, meu Deus do céu! Eu não tô dizendo que é isso, não. Eu tô puxando aqui da memória se é isso mesmo. Eu acho que é isso. Não, se não for, fica sendo agora. Porque patos escreve assim, ó, P-A-T-H-O-S. Entendeu? Então eu tô chutando que ele tá querendo dizer patos Com TH. com TH. Patos, atos, etos. Tá falando aqui, ó, colocar a audiência no frame apelando pelas emoções. Isso, aí, tá vendo? É isso. É o cara que usava as emoções, esse que é o negócio. Eu vou fazer a minha sinopse aqui, que é a seguinte. O Pat Adams é um homem que sofre de depressão e decide se internar voluntariamente em uma clínica psiquiátrica após uma tentativa de suicídio. Lá ele cria laços com outros pacientes e percebe que ajudar os outros é a forma mais eficaz dele lidar com seus próprios problemas. Daí ele acaba decidindo cursar medicina. Anos depois ele consegue entrar numa prestigiosa escola de medicina, mas logo passa a questionar a abordagem tradicional dos médicos e implementar suas próprias técnicas de tratamento, em que ele usa o humor e a empatia, olha aí o patos, como formas de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Desafiando a oposição e a desconfiança dos professores e dos colegas, o Pat precisa lutar contra normas e regulamentos que não só visam impedi-lo de tratar seus pacientes de forma humanizada, mas ameaçam seu próprio futuro como médico. E é isso o filme. Muito bem. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos começar com o Tom aí, o chorou assistindo esse filme. Diz aí, Tom. Ah, esse filme é uma maluquice, cara. Esse filme é muito foda. Esse filme é uma maluquice. Esse filme é muito foda. Esse filme junta várias coisas com o fato de eu ter ido assistir esse filme no cinema, assistir esse filme no cinema com meu pai. Eu vou falar um pouquinho mais no tema aleatório sobre esse fato, sobre ter assistido isso e como isso é importante em diversas dimensões diferentes pra mim. Mas esse filme é incrível. Esse filme é muito foda. Os filmes do Robin Williams não tem erro. Tá bom, maravilha. E você sabe que eu chorei dessa vez também porque eu li o Robin Williams e falei, cara, como pode você não estar mais aqui, meu? Perda, né? Puta, que perda, cara. Que perda pra humanidade. Cara, incrível, sabe? E o Philip Seymour Hoffman, você assiste e fala, nossa, não tá mais aqui. Ah, não tá mais aqui. Você vê os dois, né, atuando juntos ali, chega a ser emocionante. Eu também comentei isso com a Marina, a gente tava vendo o filme. Falei, putz, né, você vê com os dois caras ali, né, tinham tudo mesmo, né, pra, sei lá. No caso do Robin Williams, a gente falou um pouquinho disso, né? Foi uma doença mental, de fato. Tem um pouco a ver com a trajetória do Pat Adams também, né? Tem muito a ver até com a história de vida dele também, né? Até hoje acho que não se sabe exatamente o que ele tinha, mas existem teorias e tudo, né? Tem suposições aí do que poderia ter sido e até se de repente se ele poderia ter se tratado e de alguma forma ter evitado o que aconteceu, né? Ele não tinha sido diagnosticado com Parkinson e já estava no estágio bem avançado, inclusive. Tem que ouvir lá no nosso episódio, eu falo um pouquinho disso, porque eu lembro que eu fiz essa pesquisa, mas eu me lembro que era alguma coisa relacionada à doença de Parkinson, sim, Isso. mas que foi uma variação, assim, uma variante muito rara da doença. E agressiva, né? É, exato, e atacou o cérebro dele de uma forma muito diferente, assim, e os caras não perceberam na época que era isso, entendeu? Então não trataram exatamente a causa do negócio. Bom, enfim, você, Xi, além do Robin Williams, o filme em si, você curtiu rever? Como foi? Sim, eu chorei também na época, principalmente porque, eu não sei se é uma impressão minha que vinha já acompanhando filmes desde a década de 70, mas quando chegou nos anos 90, eu comecei a levar vários choques assistindo filmes, sabe? Vários heróis morrendo nos filmes, né? E isso meio que foi uma tônica daquela época lá. E quando aconteceu no filme da A Karen. Pra mim, na minha cabeça naquela época, eu achava que o Pat Adams ia aparecer, ia conversar com o rapaz, ia resolver o problema e pronto, todo mundo feliz. Quando eu vi que ela tinha morrido, que não tinha volta, eu fiquei meio chocado na época. Eu fiquei, caramba, sério? Mas revendo o filme agora, você não achou que essa parte é meio deslocada da história? Porque essa personagem, assim,
tudo bem, não existe na vida real, assim como muitas coisas do filme e tal, ela foi criada pro filme. Pra que colocar aquela, se o arco dela é esse, tipo, vai lá e vai morrer assassinada por um serial killer? Eu acho que é um contraponto, sabe? Porque assim, a proposta do Pat Adams era meio radical demais. Então eu acho que foi uma maneira de mostrar que nem tudo são flores, quando se trata de alguns problemas, principalmente mentais, né? É que ele não tinha ninguém necessariamente que iria, durante o processo lá, onde ele tá pensando na criação de hospital, não sei o quê, que iria se opor no começo do filme e depois mudasse de ideia e encampasse a história. Ele tem o melhor amigo dele que topa de cara, ele tem o antagonista que vai ficar fazendo o papel de antagonista durante o filme inteiro, e é isso, sabe? Na vida real ele tinha um amigo, o melhor amigo dele que morreu, né? Tanto é que, inclusive, ele falou que quando o filme saiu, ele teve que pedir desculpas pra família do amigo dele, porque mudaram a história e nem chegaram a mencionar o nome dessa pessoa. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas ele não curtiu o filme não, viu? Tem várias entrevistas, assim, várias, mas assim, há entrevistas dele e ele deixa bem claro isso, de que ele deixa bem claro do tipo, odiei o filme, detestou, ele realmente não gostou do negócio. A gente vai falar mais disso na hora de falar de bastidores aqui. E você, Marina, como foi rever esse filme? Rever o filme foi bad vibes, mas não foi tão bad vibes quanto eu assisti a primeira vez, porque assim, a gente já sabe meio o que vai acontecer, então você não se impacta tanto. Agora, eu senti, é o tipo da coisa que a gente que é mulher, por mais altruísta que a mulher seja, ela nunca vai entrar num lugar onde ela pode sofrer alguma coisa. Sabe? A situação dela entrando na casa do cara, deixando ele fechar a porta, aí ele pede o casaco, ela tirando o casaco, assim, mulher nenhuma faz isso. Porque a gente sabe o tanto que a gente tem que estar alerta 24/7, sempre, em qualquer lugar que você vai, seja em lugar aberto, seja em lugar fechado, sozinha então, num lugar daquele tamanho, sozinha com um cara que ela já sabe que o cara tem algum distúrbio, porque ele teve lá na clínica, ele deixou a mensagem falando que tava assim. Então, revendo agora, eu falei, eles forçaram muito, que eles queriam muito colocar a morte dela como sendo culpa do Pat. Isso eu saquei, entendeu? Mas se eles tivessem feito de outra forma, eu acho que pra mim seria mais crível. Pra mim não foi, eu acho que assim, mulher nenhuma ia se colocar numa situação dessa, porque a gente sabe o quanto a gente tem que ficar alerta 24/7, entendeu? Se alguém chegasse armado pra roubar os suprimentos e desse um tiro nela, tinha várias outras formas que poderiam ter levado à morte dela e que o Pat também se sentiria culpado, ou ela teria ido com o Pat na casa do cara e por isso ela baixou a guarda e por isso o cara foi lá e matou ela e quase matou ele, por exemplo. Tem várias outras formas dele ter feito isso, e é só esse pedaço que agora reassistindo o filme pra mim não colou, sabe? Eu concordo também. Mas eu acho que aí não ia ser tão dramático, né? Se fosse, por exemplo, uma cena de conflito onde tivesse eles, não ia ter a cena do arrependimento do Pat Adams, por exemplo. Mas, independente de como fosse, eu acho assim, eles colocaram a mulher como sendo uma mulher frágil numa situação onde é arriscada, mas que, gente, isso é coisa até ensinado na faculdade, tudo. Você não fica sozinho com um paciente do sexo oposto. Isso já é 101. A não ser que seja uma coisa que seja consentida por escrito. Por exemplo, eu tive um ginecologista homem que minha mãe tinha que estar dentro do consultório comigo até eu fazer 18 anos. Isso é prática da medicina, entendeu? Eu entendo, às vezes ela não sabia que o cara tava sozinho. Mas ela não saber que o cara tava sozinho, ela já tinha falado que ela ia ficar rapidinho. O que ela tá tirando o casaco? E você sabe o que não cola muito ali também? Porque ela, a personagem, não era essa ingenuidade toda, assim. Não só ingênua, como ela também não era altruísta desse tanto. Ela desde o início ela desconfia do Pat, ela fica com o pé atrás com o cara, não sei. Ela não é da personagem que vai confiar em qualquer um, assim. Assim, o filme dá a entender que a relação dela com o Pat mudou a cabeça dela, que ela passou a confiar nas pessoas. E aí ela se fodeu. Mas assim, que mensagem que tá por trás disso? Então, assim, então não podemos confiar nas pessoas? É isso que é a mensagem? E essa parte eu realmente achei esquisita. Esse pedaço foi o pedaço que pra mim ficou assim, sabe? Mas também foi escrito por um roteirista homem hétero, né? Então não passou pela cabeça dele isso. Ah, claro. Exatamente. Faltou o quê? Leitura sensível. Isso aí. Beijo, Bruno, seu lindo. Aí, ó, o Bruno já ensinou pra gente. Mas eu acho que esse filme ele tem esses problemas, assim. O relacionamento dela com o Pat é meio esquisito também, porque, assim, cara, ele tem o dobro da idade dela ali, né? Porque ele tem, 50 anos e a menina tem o quê? 20 e poucos ali? É meio esquisito aquele negócio. De novo, é a mesma coisa lá do Bom Dia Vietnã. Você querer botar o Robin Williams com coisa romântico, não cola, não cola. É igual o Nicolas Cage. Você querer me convencer lá no Cidade dos Anjos que a menina tava apaixonada pelo Nicolas Cage, cara, não cola. Não, o Nicolas Cage é bonitão, pô. Não, não é.
Não tava. O Nicolas Cage, na época, ele era bem galã, tá? É, Marina, tá. Você não é o público-alvo do Nicolas Cage. Certamente. Mas eu entendo que, assim, era uma coisa muito anos 90 mesmo, tem que ter o par romântico, então vamos botar a menina lá pra se apaixonar por ele. Eu não sei se precisava ir por esse caminho, não. E acho que esse filme também, assim, algumas coisas muito melodramáticas demais, assim, também me incomoda um pouco, tipo, aquela coisa do cara gritando com Deus, aí vem a borboletinha, e aí, sabe, sobe a orquestra. Essas coisas já não me pegam mais não, gente, desculpa, eu sei que tem gente que se emociona, mas... É de época, né? É de época, é muito de época. Isso é uma coisa muito do cinema dos anos 90 mesmo. Tinha muito disso. E o Robin Williams, ele era um cara que encaixava nesse tipo de coisa, né? Tem outros filmes dele que ele meio que faz esse papel também. Do cara bondoso e do cara que, né, que se descobre. Tem um que ele morre e aí ele vai passando... Ah, Amor Além da Vida? Isso, exatamente. Que tem essa pegada também, né? Nossa, Amor Além da Vida é bizarro, mano. Nossa, esse eu chorei também, puta merda. Então, esse é um filme pra gente debulhar de chorar. E o filme que é fabricado pra isso, pô. O cara fez o filme, né, com isso na mente. Tipo, onde que os caras vão chorar aqui? Vão botar uma cena aqui, pro cara desbulhar em lágrimas. E é isso, né? Assim, mas a história é bonita, inspiradora, claro. A história te toca de alguma forma. Aliás, para um humorista, o Robin Williams, a gente chora várias vezes, né? Tem a Sociedade dos Poetas Mortos também, que eu chorei. O próprio Bom Dia Vietnã é um filme emocionante também. Aquele que ele é um robô. O Homem Bicentenário. Também, filme de chorar até também. Ele é um ator completo por causa disso, né? Ele provoca os dois extremos, né? Ele tinha essa pegada, né, de conseguir, né, ao mesmo tempo, quase que ao mesmo tempo, né? Ele, a mesma frase. De ser um maluco hilário, mas um excelente ator dramático também. É um pouco aquela coisa do palhaço triste, né? No Gênio Indomável também, é um cara incrível. É isso. Tá bom, gente, muito bem. Ó, dos comentários, aí mais alguma consideração aí sobre o filme? Um filme, assim, eu mudaria este ponto. Tipo, não chegou a crescer o personagem da Carrie o suficiente pra eu sofrer o tanto que ele sofreu. Mas é isso, eles não se importavam com personagens secundários, ainda mais personagem mulher, entendeu? Tava lá só pra fazer o par romântico. Olha, eu vou te falar que os outros personagens desse filme, todos estão ali só pro roteiro mesmo, porque nenhum deles é muito aprofundado nem desenvolvido, não. É o que o Tom falou lá no início. Tipo assim, o vilão tá lá desde o início e vai ser o vilão até o final. O amigo dele compra a ideia lá no início e vai ser o amigo dele até o final. Então, assim, eles cumprem papéis ali muito, né, fechadinhos ali. Então, o filme ele tem essas coisas também. Não é um filme que você, vou desenvolver muito profundo. Nem o próprio Pet, falar a verdade, eles não falam também. Você já pega o cara ali, no momento de vida, sei lá, 40 e tantos anos de idade, mas assim, de onde veio esse cara, né? De onde que ele desenvolveu essas ideias todas? Como é que ele tira as melhores notas na faculdade sem estudar? Que realmente é uma coisa que os caras levantam lá e eu dei razão. Ele não estuda, cara. Como é que pode, pô? Mas, tirando isso, né, a temática do filme tá ali, tá no lugar certo. Você vê o que ninguém mais vê. Você vê o que os outros não preferem ver. Por medo, conformismo ou preguiça. Você vê um mundo novo a cada dia. Na verdade, você está a caminho. Se você não visse nada além de um homem velho, louco e amargo, não teria vindo me ver. Ótimo, vamos falar sobre algumas histórias de produção e bastidores, só que aqui tem um ponto importante que eu já preciso, né, levantar desde o início, que eu gosto de falar isso quando acontece, que é o seguinte: não existe nada sobre esse filme na Wikipedia. Ai, meu Deus do céu, mas o trem ficou doído. Vocês podem ir lá na Wikipedia do filme, não existe. Esse filme, cara, foi um dos mais difíceis de encontrar história de bastidor, não tem nada em lugar nenhum. E olha que nem é um filme, assim, desconhecido, né? Nem é um filme B. Não é, então. Eu fiquei surpreso, porque o filme fez sucesso, pô. Aí eu achei uma entrevista do diretor de 5 minutos e uma outra do Robin Williams falando do filme e é isso. Mais nada. Só que eu não me dou por vencido. Eu não tô aqui de bobeira, entendeu? Eu fui eleito pra estar aqui porque, né, eu tenho aqui uma habilidade aqui de achar essas coisas. Eu descobri que um dos produtores do filme, que é um cara chamado Mike Farrell, ou Farrell, sei lá como é que fala esse nome, escreveu uma autobiografia chamada Just Call Me Mike.
A Journey to Actor and Activist. E lá pelo meio do livro, ele tem um capítulo que conta a história dos bastidores desse filme. E é uma história bem bizarra, e eu li este capítulo, então eu vou falar aqui com propriedade. Ó. Uau! Tô falando aqui o que o produtor do filme contou. Fofoca, né? Ou seja, você vai contar uma fofoca. Fofoca, claro. Ó, a história começa em 1985. Esse Mike Farrell, além de ator e produtor, é também um ativista em defesa dos direitos humanos. E nessa época, ele recebeu um convite para ser parte de uma comitiva que viajaria para a União Soviética com o objetivo de conhecer a sociedade local. Era meio que um negócio para tentar quebrar um pouco a narrativa de propaganda da Guerra Fria, entendeu? De que os soviéticos são os grandes inimigos, né, vilões do mundo, não sei o quê. E um cara organizou essa viagem, ela falou, não, vamos pegar uma galera aqui, vamos para lá ver qual é a dos caras. E aí foi, esse cara se enfiou nessa viagem, e chegando lá, na verdade, numa escala que eles fizeram na Finlândia, antes de chegar lá em Moscou, eles tiveram um jantar pra galera se conhecer e tal, um jantar de networking, né? E aí ele conta que na porta do salão, onde seria o jantar, tinha um cara fantasiado de palhaço, recepcionando as pessoas. E ele não entendeu nada, falou, pô, que palhaço aqui no meio do negócio, né? Mas depois ele foi apresentado pro palhaço. Era o Pat Adams. No início, esse Farrell não foi muito com a cara dele, mas aos poucos eles foram se aproximando. Então, à medida que essa viagem foi rolando, ele e a esposa dele acabaram ficando muito amigos do Pat e da esposa dele. E eles mantiveram contato depois disso. Daí, passa para 1994. O Pat Adams ligou pro Farrell para pedir um conselho, porque ele tinha lançado o livro dele um ano antes. E começou a receber várias propostas de produtores e agentes de Hollywood querendo filmar, né, a história da vida dele. E ele estava na dúvida do que fazer. Mas aí o Farrell sabia que o Pat tinha o sonho de construir o tal do hospital dele lá, um hospital gratuito, inclusive, né, que fala no filme. Aí ele falou, pô, por que você não faz então esse filme, pega uma grana e faz o seu hospital, entendeu? Aproveita que os caras estão a fim de fazer e tal, e faz isso. E ele gostou da ideia, só que ele não queria trabalhar com a galera de Hollywood, ele estava realmente bodado com os caras. E aí ele falou pro Farrell, falou, pô, você não é produtor? Por que você não faz o filme? A gente já se conhece aqui, eu confio em você e tal. Só que o Farrell conta que o problema é que ele não tinha os contatos que os grandes agentes e produtores tinham. Então com ele seria mais difícil fazer o filme. E ele tentou explicar pro Pat, mas o cara continuou insistindo, e ele falou, beleza, então vamos fazer. Topou fazer e tal. Aí esse Farrell começou a acionar os contatos dele, e lá pelas tantas ele conseguiu um sócio, arrumou um cara lá que é amigo do amigo de não sei quem, e esse cara conseguiu fechar o financiamento com a Universal, o estúdio, não a igreja. Importante a gente sempre enfatizar aqui que o cara não estava lidando com o Edir Macedo. Claro que não é igreja, desde quando a igreja vai dar dinheiro pro hospital? E daí o cara conta que, pô, no dia que ele fechou esse acordo lá com a Universal e tal, foi um dos dias mais felizes da vida dele. Ligou pro Pat Adams, todo emocionado, cara, vamos fazer o filme, vai rolar, e o cara ficou super feliz e tal. Mas depois ele disse que essa foi a última alegria que ele teve com esse filme, porque daí em diante foi ladeira abaixo o negócio. Então o negócio foi o seguinte: dado o sinal verde lá para começar o negócio, o Farrell e o sócio dele lá começaram a correr atrás de duas coisas básicas que você precisa fazer um filme, né? Você precisa de um roteiro e de um diretor. E eles não tinham nenhum nem outro. E o principal problema, como sempre, era a grana, né? O Farrell não queria colocar o projeto na mão de qualquer Zé Mané para escrever o roteiro. Só que a Universal, que inicialmente tinha prometido lá mundos e fundos pros caras, não, vamos fazer o filme, não sei o quê, logo depois mudou de ideia e ligou pros caras e falou aqui, ó, seguinte, seu projeto foi rebaixado. Significa que eles teriam menos grana. Então, eles não poderiam contratar um roteirista de primeira linha, eles teriam que pegar alguém mais barato. Então, como o negócio já estava difícil, né, ficou mais difícil ainda. E foi só meses depois, já em 95, metade de 95, que eles chegaram nesse cara chamado Steve Oedekerk, que era um cara relativamente desconhecido, mas ele vinha de duas comédias de sucesso, que foram o Ace Ventura 2, Um Maluco na África, nossa senhora, e o Professor Aloprado, Ed Murphy. Daí o Farrell conta que, pô, não tinha muita confiança no cara, mas aí fizeram uma reunião com o Pat gostou do cara, não sei o que, falou, beleza, vamos lá, vou dar um voto aqui de confiança pro cara, faz aí seu roteiro. Só que rapidamente ele se arrependeu, porque o tal do Oedekerk lá mandou a primeira versão do roteiro, o Farrell achou uma merda. Falou, não, faz de novo. Voltou a segunda versão, ele detestou, falou, tá horrível, faz de novo. Aí chegou a terceira versão, o cara falou, tá uma merda, falou, não dá, vou ter que trocar o roteirista. Mas aí a coisa deu uma virada, porque nessa época eles também não tinham diretor ainda. E esse Steve Oedekerk disse que tinha mostrado o roteiro para um diretor amigo dele, que tinha adorado e que estava a fim de fazer o filme. Esse cara é o tal do Tom Scheider, lá que era o cara que estava na crista da onda, né? A gente já falou disso.
E aí eu vou dar uma resumida aqui, porque a história vai longe. Só que, basicamente, o que aconteceu foi que rolou um Game of Thrones nos bastidores do filme. Porque tinham 2 grupos lutando pelo controle criativo e financeiro do negócio, né? Que de um lado era ele, o sócio dele, e indiretamente o Pat Adams, né? Que foi a galera que bolou a história. E do outro lado era o roteirista, o diretor e a galera do Robin Williams, que tinha entrado depois na história. E aí no meio os executivos da Universal lá, que era a galera da grana. No livro, o cara conta um monte de história lá de, sacanagem que rolou, de punhalada nas costas, os caras chantageavam o pessoal da Universal, pedindo mais grana. Um show de horror o negócio. A confusão só acabou depois da última reunião que ele teve com o diretor lá, o Tom Shadyac, né? O Farrell tava de novo reclamando do roteiro, falou, cara, tá muito ruim, vamos trocar o cara. E aí o diretor deu uma engrossada com ele, falou, cara, é o seguinte, nós estamos discutindo 2 filmes diferentes. O filme que você tem na cabeça não é o filme que me contrataram pra fazer. E aí o Farrell falou, cara, como assim? Eu que bolei essa história, a ideia é minha, tipo, o filme é meu, eu que falo como é que é o filme. Aí o diretor respondeu pra ele assim, não, o filme era seu, agora o filme é meu, do roteirista e da Universal, e a gente vai fazer o que a gente quiser. E desligou o telefone e acabou aí. O Farrell passou a ter 0 influência no filme. Bom, aí qual foi o resultado da história? O Pat Adams foi lançado no Natal de 98 e foi um enorme sucesso de público, com um orçamento de 90 milhões de dólares. E isso é outra coisa que o cara comenta no livro. Esse filme tem o que ter 90 milhões de dólares de orçamento ali? Pra fazer piscina de macarrão? Ah, tem o cachê do Robin Williams e as locações que foi Harvard aquilo, não foi? Não sei, mas isso é muita grana. Acho que pra época realmente era muito alto, sabe? Então, segundo esse cara aqui, o produtor, ele diz que, só o Robin Williams levou 20 milhões pra fazer o filme. E ele diz que os caras deram uma inflada no orçamento, porque começaram a chamar, sabe, o amigo do amigo e não sei o que. Não, meu amigo aqui tem uma empresa que vai fazer a piscina de macarrão. 10 milhões de dólares pro cara do macarrão. Aí paga 10 milhões. Tá queimando dinheiro. Queimando dinheiro, exatamente. É foda o seguinte, gente. Na real, o cara dirigir um projeto de 90 milhões de dólares, o cara tem muito poder na mão, entendeu? O cara fica amigo de todo mundo, o cara bota dinheiro na mão de quem ele quiser. Então essa que era a briga de bastidor no fim das contas, entendeu? Tipo, era quem controla a grana do negócio. E os caras venderam a ideia, a Universal comprou e é isso aí. Só que o filme fez mais de 200 milhões de bilheteria. Então, assim, foi um mega sucesso mesmo. Só que a reação da crítica foi muito negativa, principalmente por causa do roteiro, que foi considerado manipulativo e previsível. É mesmo? É, ele realmente foi detonado pela crítica. Só que, mesmo assim, ele foi indicado ao Oscar. Ele foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora original, só que não ganhou. E pra fechar a história, com a famosa chave de merda, o tal do instituto lá do Pat Adams, que no fim das contas ele queria fazer o filme pra pegar a grana e botar lá no instituto dele. Diz que ele não recebeu nem 1 centavo do filme. É porque ele tinha vendido os direitos, acho que pro livro, né? Uma coisa assim, pro roteiro, sei lá. A história é muito mal contada, mas o que eu consegui apurar foi o seguinte: ele tinha feito um contrato onde ele ganharia uma grana do lucro do filme. E os caras fizeram uma manipulação lá de contabilidade que o filme não deu lucro. Rolou a mesma coisa com o Peter Jackson com O Senhor dos Anéis. Ah, pensei que você ia falar as americanas. Não. Porque rolou uma briga foda do Peter Jackson com a New Line, que era a produtora do filme. Mesma coisa, porque ele tinha um direito de bilheteria lá e os caras fizeram uma manipulação lá de contabilidade. Falaram, não, esse filme não deu lucro nenhum, não. Deu prejuízo. Tipo, o filme ganhou 1 bilhão de Oscar, pô. E nesse filme aqui foi a mesma coisa. Então, assim, ele ficou puto mesmo. Tem várias entrevistas do Pat Adams, né, do verdadeiro, óbvio, detonando o filme. Sobrou até pro Robin Williams, viu? Ele deu uma entrevista detonando o Robin Williams na época aqui, falando que era absurdo, o cara ganhou 20 milhões pra fazer o filme e não doou nem 10 dólares pro hospital dele. Mas depois parece que ele voltou atrás. Aí tem umas outras entrevistas mais recentes onde ele diz que não, que na verdade na época ele tava muito chateado com o negócio, mas que ele ficou emocionado com a atuação do Robin Williams e considera o cara um dos grandes atores do mundo, não sei o quê. Mas assim, foi uma história complicada mesmo, viu? O bastidor do negócio aqui não é bonito, não. Ah, tem uma coisa importante a ser dita. Diga. Pat Adams está vivo e tem um canal no YouTube. Ah, você tá brincando, é meu?
Olha que tem o canal, eu não sabia, não. Tem o canal no YouTube. Com aquele bigodão de Salvador Dali dele. Eu botei várias fotos dele aqui no grupo dos aleatórios e tem até a foto do macarrão. O macarrão foi história verdadeira. O macarrão foi história verdadeira? Tem ele e uma velhinha deitada no macarrão aqui na foto. Olha aí. Eu não sei se foi verdadeira antes ou se virou verdadeira depois do filme, mas se você tá falando que ele não gosta da galera do filme, eu acho que ele não ia fazer em homenagem ao filme, não. Mas ele tá novo ou ele tá velho? Ele tá debaixo de macarrão. Não, na foto do macarrão. Só dá pra ver, tipo, a cara dele e o ombro. E uma velhinha, com o nariz espalhado. Então, e ele tá velho. Assim, se você nunca viu o Pat Adams, ele é uma mistura de Salvador Dali com o Falcão. De cabelo azul. Excelente definição. Mas ele é bem legal, ele tem uns vídeos, né, onde ele conta várias histórias. É um canal interessante, mas tem pouquíssimos seguidores. Ele tem nem 15 mil seguidores. Caramba, isso é uma coisa que ele fala também, nessas entrevistas dele aqui emputecido com o filme, onde o pessoal pergunta, né, pô, o filme te ajudou a dar visibilidade pro projeto? Aí ele fala, não me ajudou nada, na verdade. Depois ele disse de novo, né, anos depois eu vi outras entrevistas falando que, não, porque assim, no final das contas ajudou a entrar em contato com pessoas, blá blá blá. Mas eu acho que ele esperava que fosse uma coisa que fosse mudar a vida dele. E tipo, que fosse viabilizar o projeto dele. E não foi o que aconteceu. Então ele se decepcionou muito, né? Pensa bem, alguém contar a sua história no filme, o filme fazer sucesso e você não ganha nada com isso, cara, é muito frustrante. Maria Von Trapp versão 1990. Maria Von Trapp, é isso aí. É exatamente isso. Porque é a mesma coisa, né? Mudaram a história toda, então assim, a história que tá na tela não é exatamente a sua história, mas foi baseada na sua vida e você não ganha nada com isso. Muita gente enriqueceu muito. É isso que esse produtor fala aqui no livro dele. Que esse filme enriqueceu muita gente, menos ele e o Pat Adams, segundo ele. Tipo, a galera que se deu mal na história. Tô postando aqui no grupo dos aleatórios o reminder anual do Pat Adams de você ser idiota. De você ser foolish. Foolish. Mas tem gente que tá levando muito a sério isso aí, tá fazendo todo dia. Não é uma vez por ano, né? O cara faz uma vez por dia. Tá ótimo, minha gente. Vamos lá, então, pro troféu aleatório. Bora. Troféu aleatório. Vamos lá, mais uma rodada maravilhosa de troféus aleatórios, esse prêmio incrível da indústria do entretenimento. Ô Tom, lembra aí pro nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório? O troféu aleatório é exatamente a mesma sensação que você tem de quando você tá dormindo e acorda e de repente tem um maluco se vestindo de anjo dizendo que ele é a morte e veio buscar o cara. É um misto de alívio com confusão, com um pouco de sono. É isso, exatamente assim que é ganhar um troféu aleatório. Marina, qual é o seu troféu aleatório para o Pat Adams? O amor é contagioso. O meu troféu aleatório é o troféu Agostinho Carrara, que é autoexplicativo. Exato. Que é o troféu Agostinho Carrara pro lifestyle do Pat Adams, né? Porque até de terno ele tá com a camisa do Agostinho Carrara. Calça e camisa do Agostinho Carrara, mas mais camisa do que calça, inclusive. Todas as camisas dele são da coleção Agostinho Carrara. Todas, 100%. Coleção Verão Agostinho Carrara. Eu vou te falar que é o mesmo troféu que eu dei, viu? Exatamente o mesmo troféu, com o mesmo nome, então ele ganhou 2 vezes esse troféu. Tô louco. Mas é porque eu pensei que a Marina ia dar esse também, mas eu falei, cara, eu vou colocar aqui, porque a gente comentou isso o filme inteiro. Foi demais. Toda a cena do cara, não é possível, cara. Sempre essa camisa colorida maluca, pô, não é possível. O Pat Adams, de verdade, nas fotos que vocês estão vendo dele, tá com essas camisas malucas também, ou isso foi do filme? Tá. Então só faltou o bigodão mesmo pra fazer a caracterização dele. E tem várias fotos aqui do Pat Adams com o Robbie Williams fazendo graça e tudo, então... Eles se conheceram nessa entrevista do diretor, uma das poucas coisas que eu achei dele falando do filme, ele conta que eles fizeram meio que um laboratório, né? O Robbie Williams foi com ele pro hospital pra ver como é que ele lidava com os pacientes. Então ele passou uns 2 dias com o cara, assim, e tudo. E se deram super bem. Ele fala que foi super legal ver os dois juntos e o Robbie Williams, né, aprendendo como é que era o estilo do cara e tal. Eu acho que assim, a decepção veio depois, né? O cara curtiu a ideia do Robbie Williams, na real. Assim, ele fala disso também. Mas, né, foi depois que o Faz-me Rir não apareceu, aí, pô, o cara ficou puto. Vamos lá, Xi, qual é o seu troféu aleatório aí pro Pat Adams?
Bom, meu troféu é o troféu Tiozão do Pavê, que vai para a convenção dos donos de frigoríficos pela quantidade absurda de oportunidades de fazer piadas de tiozão, né? Olha, eu sou fã desse tipo de piadas, sou usuário, inclusive, mas, infelizmente, esse é o tipo de convenção onde vocês jamais vão me encontrar. Nossa, é mesmo, hein? Mas eles fazem vários trocadilhos, né? De nice to meet you pra baixo. É muito bizarro. Tem uma cena muito boa que eles fazem uma corrida de, sei lá, de vitela. Que os caras ficam na rampinha e jogando uns pedaços de carne na rampa. Que é isso, cara? Ver qual chega mais rápido embaixo. Não é que é mais pesada que vai chegar embaixo melhor, pô, mais rápido? Sei, não entendo nada de carne. É, sei lá também. Cadê o Dudu pra falar sobre carne? Tá ótimo. E você, Tom? Qual é o seu troféu aleatório aí pro seu filme favorito? Pat Adams. O meu troféu Marina de efeitos incríveis Nossa, mas a Marina tá nomeando vários troféus ultimamente. vai justamente para a convenção de ginecologia que o Pat Adams faz, que na entrada do evento tem 2 pernas gigantes e ele fala para as pessoas na hora de entrar: gente, tá muito melhor do que aqui fora, lá dentro tá úmido e quentinho. Esse tem cara mesmo de ser um dos eventos bucha que eu faria. Isso, os caras comentam também que essa cena deu problema, que eles fizeram o Natal da universidade, eles estavam filmando na Universidade X lá, e aí eles botaram aquelas pedras gigantes, né, na frente lá do, sei lá, do refeitório, sei lá o que foi, e os caras ficaram putos, tipo, pô, não pode fazer isso aqui não, cara, tem estudante aqui, sei lá. Tá ótimo, gente. E aí, quem é que vai entregar esses troféus hoje aqui? Não, podem ser criancinhas fofinhas, enfermas. Com o nariz palhaço. Olha só, criancinhas com nariz de palhaço. Sabia que aquelas criancinhas, eles eram pacientes com câncer de verdade? Olha aí, não. É, foi, e diz que foi super legal também, que elas ficaram super felizes com o Robbie Williams, o cara foi super atencioso com as crianças e tal. Ele tem cara, né, dessa pegada mesmo. Foi uma das partes mais legais aí da filmagem, foi filmar com aquelas crianças lá. E nem tudo é ruindade, então, tá vendo? Tem bastidores fofinhos também. Tá ótimo, minha gente. Temos algum recado hoje, Marina? Não temos recado, não. Então, muito bem. Bora para os assuntos aleatórios. O paciente os procura em momento de grande desespero e entrega uma faca e diz: doutor, por favor, corte-me. Por quê? Porque confia em você. Ele confia em você como uma criança confiaria. Ele confia que você não lhe prejudicará. Mas o mais triste disso é que seres humanos não são dignos de confiança. É da natureza humana mentir, usar de subterfúgios, perder a calma, ficar cansado, cometer erros. Nenhum paciente racional confiaria num ser humano e nós não o deixaremos. Temos uma missão aqui, inexorável e rigorosa, de desumanizar a todos vocês e transformá-los em algo melhor. Vamos transformar todos em médicos. Vamos lá então, Chico, qual é o assunto aleatório da semana? Bom, em uma das piadas que o Pat Adams faz lá com o Billy naquela sessão de terapia. Ai, não, assunto do Chi vai ser piada de velho. Eu vou sair, eu juro que eu saio daqui. Tá, mas todo o assunto do Chico é piada de velho, pô. Parece que não me conhece, pô. Bom, naquela sessão no hospital psiquiátrico, o Pat pergunta, né? Billy, quanto o Will Chamberlain é mais alto que você? E aí, na hora, eu imediatamente pensei, as gerações mais novas não têm ideia de quem ele tá falando. Mas eu também não tenho. Eu também não entendi nada daquela piada. O que é o Will Chamberlain? Will Chamberlain, Parece que é bastante nova, porque eu também não tenho a menor ideia, não. Olha aí, Chico. Tá foda. Olha, então vai uma lição então aqui, ó. Eu, na condição de porta-voz dos velhos aqui no Social Aleatória, resolvi falar desse jogador inigualável chamado Will Chamberlain, um dos jogadores mais dominantes e revolucionários da história do basquete, e é frequentemente citado como um dos maiores de todos os tempos. Caramba, olha aí. E vocês não conheciam? Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. É basquete, é só o Léo que conhece. Eu sou da época que o maior jogador era o Michael Jordan. Não, mentira, Magic Johnson foi antes, acho, do Michael Jordan, né? Vamos lá. Então a história do Will Chamberlain.
Então lá, começando com o nome, né, que é Wilt, com T no final, e não Will, porque o nome completo dele era Wilton Norman Chamberlain. É, Wilt Chamberlain. Que nasceu em 21 de agosto de 1936 na cidade de Filadélfia, na Pensilvânia. E podemos dizer que ele nasceu com o dom para praticar esportes, assim como o Pelé, e sua condição atlética era acima da média. Então ele começou a jogar basquete na infância e tal, mas na escola ele também se interessou pelo atletismo, competindo no salto em altura, salto triplo e arremesso de peso. Ele era tão bom que durante o ensino médio ele estabeleceu o recorde americano de salto em altura. Dizem até que ele saltava 1,5 metro parado, ou seja, impulsão. Caraca, do repouso? Isso, em repouso. Dizendo que ele corria 100 metros em 10,2 segundos e levantava 275 quilos no supino. Meu Deus, cara, como assim? Era um animal, Era né? um monstro, velho. Um monstro. Então, mas assim, ele era bom no atletismo, mas ele também já era fora de série no basquete. Tanto que depois de se formar na Universidade de Kansas em 1958, o Chamberlain se juntou aos Harlem Globetrotters por um ano antes de entrar na NBA. Vocês sabem quem são os Harlem Globetrotters, né? Claro. Mas isso antes dele jogar, ele não era profissional, ele entrou... Não, ele entrou antes de entrar na NBA. Ele tinha tanto talento que os Globetrotters falaram, opa, vem cá. Caramba. Então, e além de ser extremamente atlético, ele tinha um outro fator que destacava ele do restante, né? Ele tinha 2,16 metros de altura e pesava em torno de 130 quilos. Ou seja, imagina jogar contra um cara desse. Nossa. Tudo bem, mas a superioridade não era só física, não. Ele também era um reboteiro excepcional, com uma média de 22,9 rebotes por jogo ao longo de sua carreira. O Chamberlain também era um jogador inteligente e estratégico. Ele entendia o jogo em um nível profundo e era capaz de ler as jogadas com antecedência, né? Então ele conseguia tomar decisões rápidas e fazer passes precisos para os seus companheiros de equipe. Gente, eu botei uma foto dele no grupo dos aleatórios, os outros jogadores de basquete batiam no ombro dele. Por essa altura ele era pivô, né? Mas ele era capaz também de jogar bem em todas as posições. Meu Deus, cara. E como se isso não bastasse, ele era muito preciso nos arremessos e foi um dos maiores pontuadores da história do basquete, com uma média de 30,1 pontos por jogo ao longo de sua carreira. Agora, o recorde do Wilt Chamberlain que eu acho mais impressionante é que ele foi e é o único jogador a ter marcado mais de 100 pontos em uma única partida na NBA. E ele tem uma foto segurando um papel escrito 100, Pois é. que era o TikTok da Tá época. maluco? Como é que isso é possível, velho? Como que é possível isso? Ele tem que ter feito pelo menos 50 cestas. Ele jogou contra o Brasil, a semifinal da Copa. Não, estou falando de NBA, cara. Isso Caramba. aconteceu em 2 de março de 1962, quando ele jogava pelo Philadelphia Warriors. E o jogo era contra o New York Knicks. E é importante notar que o feito do Chamberlain ocorreu em uma época em que não existia a linha dos 3 pontos. Ah, não existia? Não existia, ela só seria introduzida em 1979. Todos eram de 2. Sim. Todas eram de 2. Então o cara realmente fez 50 cestas. Caraca. Mas aqui eu vou fazer uma pergunta agora, totalmente deslocado aqui do tempo e do espaço, porque recentemente não teve um jogo aí em que aquele cara, o LeBron, fez um recorde desse? Não, ele fez o recorde de ser o maior pontuador da história da NBA. Ah, Sim, tá bateu o bom, recorde tá bom. do Kareem Abdul-Jabbar. Na Mas soma nunca de todos ter na feito vida dele, não num jogo. Não no jogo. Tá bom. Exato. Nessa noite aí, o Chamberlain ele acertou 36 de 63 arremessos da quadra, né? E 28 de 32 lances livres, marcando 100 pontos no total. Meu e até hoje, nenhum outro jogador conseguiu igualar ou superar essa marca. Nós já tivemos jogadores que marcaram mais de 80 pontos em um jogo, como o Kobe Bryant, que conseguiu marcar 81 pontos em 2006, o David Robinson, que marcou 71 pontos em 94, e um tal de Elgin Baylor, que também marcou 71 pontos em 1960, mas ninguém chegou perto dessa marca de 100 pontos estabelecida pelo Chamberlain. Meu Deus. Com essa superioridade, né, claro que ele se tornou um dos melhores jogadores da NBA, onde defendeu só 3 equipes
na carreira que durou de 59 a 73. Ele jogou pelo Philadelphia Warriors, que depois virou San Francisco Warriors em 62 e agora é conhecido como Golden State Warriors, de 59 a 65. Lá ele ganhou o prêmio de MVP da NBA, né? Em 1960 ele levou o Warriors ao título em 60. Aí em 65 ele foi negociado com o Philadelphia 76. O que é o título de MVP da NBA? O Most Valuable Player, né? melhor jogador. da temporada. Melhor jogador, tá bom. É tipo Isso. bola de ouro o negócio. Sim, bola de ouro de 60. Aí em 65 ele foi pro Philadelphia 76ers, onde ficou até 68, e depois terminou sua carreira jogando no Los Angeles Lakers em 73. Então ele tinha uma jogada característica chamada Fall-Away Jumper, onde ele ficava de costas pro marcador, né? Aí o que ele fazia? Ele pulava na direção oposta da cesta, mas quando ele pulava, ele virava e arremessava. Caramba. Ou seja, era uma jogada... A mão dele, eu tô olhando aqui, a mão dele, Não, o cara é muito grande. Se você botar uma impressionante. régua no seu punho, na linhazinha do seu punho, né, que termina a sua mão, até a ponta do seu dedo médio, o dele tinha 25 centímetros. Pois é, Não, é impressionante. monstro, né? E não é só o tamanho, né? Porque o cara, além disso, é um puta atleta, né? Então, assim, imagina a impulsão e a força que esse cara tinha. Pois é. Ele teve um impacto tão grande no esporte que a NBA teve que mudar as regras do jogo. Que isso? Não pode jogar mais o Will Você Chamberlain. tem que ter uma altura máxima pra jogar, só até É isso. 2,12 metros. Não, o que aconteceu foi que ele influenciou na criação da regra de defesa em zona. Porque ele era um jogador tão dominante no garrafão que muitas vezes ele era marcado por 2 ou 3 jogadores ao mesmo tempo. Que é a estratégia de defesa conhecida como zona, né? Em que os Que é uma jogadores de zona, defesa... que fica todo mundo... Entende? Não, que os jogadores de defesa ficam lá no garrafão sem marcar individualmente o jogador adversário, né? e não pode isso? Não, hoje em dia não pode mais. Essa estratégia ajudou a marcar o Chamberlain, mas também foi muito criticada na época porque tornava o jogo chato, né? Para quem tava assistindo. Antijogo, né? É. E naquela época o basquete era muito mais rápido, mais fluido, né? O jogo incentivava esse lado ofensivo. E aí em 63 eles proibiram defesas em zona. E isso permitiu que os jogadores ofensivos tivessem mais espaço para se movimentar e criar jogadas. Mas ele também mudou a forma de jogar dos pivôs, porque ele era um pivô incomum, né? Porque ele combinava altura e força física com habilidades atléticas e um excelente jogo de passe. Frequentemente ele driblava e criava jogadas em vez de ficar lá esperando receber os passes e marcar os 2 pontinhos ali no garrafão, né? Isso acabou influenciando muitos outros jogadores que jogavam nessa posição e que começaram a desenvolver habilidades e tal, se tornarem mais versáteis, até chegamos aí ao Shaquille O'Neal e similares, né? E ele também tornou o jogo mais veloz, porque ele gostava de acabar a jogada logo, ele gostava de fazer os 2 pontos e começar de novo, né? Muitas vezes ele pegava a bola, atravessava a quadra rapidinho, fazia a cesta e voltava. Não. Então, aí vem aquela pergunta, né? É possível dizer que o Will Chamberlain é o maior jogador de basquete de todos os tempos? Não. Por quê? Porque o jogo mudou, as regras mudaram, o preparo físico mudou, etc. Tem todas essas variáveis. E também, por conta disso, fica difícil comparar ele com jogadores como o Michael Jordan, por exemplo, né? Porque algumas pessoas podem valorizar mais as estatísticas e essa dominação do Will Chamberlain nas quadras, mas outros podem falar que é mais importante a habilidade e os títulos do Michael Jordan, né? Então, assim, mas a gente pode falar alguns argumentos em favor do Will Chamberlain como o maior jogador da história do basquete. Ele foi um dos jogadores mais dominantes da história do esporte, né? Ele detém inúmeros recordes, incluindo a maior média de pontos de uma temporada. Ele fez 50,4 pontos de média em 61 e 62, né? Deus. E também a maior média de rebotes na carreira. É um jogador versátil que podia jogar em várias posições, numa época em que isso não era normal. E ele foi incrivelmente consistente ao longo da carreira, né? Das 14 temporadas que ele jogou na NBA, ele foi selecionado para o jogo lá do All-Stars 13 vezes. E ele conseguiu manter esse alto nível de desempenho durante toda a carreira. Fora o impacto que ele teve na história do basquete por ser um dos primeiros jogadores negros a dominar o jogo, né? E ele ajudou a abrir caminho para o Kareem Abdul-Jabbar, o Magic Johnson, o Michael Jordan e tantos outros.
Olha só. Agora, depois que ele se aposentou do basquete em 73, ele se envolveu em vários empreendimentos comerciais e atuou em alguns filmes e programas de televisão. Um papel marcante, inclusive, é o de Bombata, que era o capitão da guarda da rainha Taranis no filme Conan, o Destruidor, de 1984. Você tá brincando. Meu Deus. Você lembra desse filme? Aquele cara que tinha uma machadinha, uma martelo, marreta, sei lá o quê. Não, Era peraí. enorme. Conan o Destruidor é o segundo, né? É o segundo, isso. Putz, eu não lembro desse filme, cara. Então, é ele ali Conan Bambata. fazendo a pontinha no filme. Bom, ele também escreveu vários livros, incluindo uma autobiografia intitulada Wilt, apenas mais um milionário negro de 2 metros de altura que vive na casa ao lado. E ele não está mais entre nós. O Chamberlain morreu em 99, aos 63 anos, devido a complicações de um ataque cardíaco. Nossa, novo demais. Morre mais. Uma pena, né? Porque ele foi um jogador revolucionário que mudou a maneira como o basquete era praticado e vai ser para sempre lembrado como uma das maiores lendas do esporte. Então agora vocês conhecem o Wilt Chamberlain e esse era o meu assunto aleatório. Pô, maravilhoso. Aqui, já que você tava falando aí negócio dos maiores jogadores, ele poderia ser. Eu pedi aqui pro chat GPT, que tá aqui, meu colega aqui, pedi pra ele listar os 10 maiores jogadores de basquete de todos os tempos. E ele reclamou aqui, falou, não, porque eu sou uma inteligência artificial de linguagem, não posso fazer julgamento subjetivo, não sei o que, tá bom, chat GPT, já entendi, mas faz a lista aqui pra mim. Ele listou aqui, ó, ele colocou o Wilt Chamberlain em 7º lugar, na lista dos 10 maiores aqui. Ó, ele colocou em primeiro Michael Jordan, depois o LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Kobe Bryant, Bill Russell. Quem que é Bill Russell? Esse eu não Bill conheço. Russell dessa época também. Dessa época Anos também? 60, 70. Chegou a jogar com o Wilt Chamberlain, sei lá? Jogou. Aí depois veio Wilt Chamberlain, depois Larry Bird, Shaquille O'Neal e Tim Duncan. Olha aqui. Quer dizer, né? Então, Mas ó, por mais que... se você falar pra ele, não gostei dessa lista, faz outra, ele muda, viu? Muda pra mim, ele vai mudar. Ele exato. muda. Ele tem zero, exatamente. Integridade zero. esse negócio. Credibilidade zero. Exatamente. Mas é curioso, né? Que quando você pede pra ele listar, ele botou aqui, ó, direitinho. Né? É legal. Muito bom. Bora então pro próximo assunto aleatório. Eu tentei me matar. O hospício foi a melhor coisa que me aconteceu. O que os médicos fizeram para te ajudar? Os médicos não me ajudaram. Os pacientes me ajudaram. Eles me ajudaram a perceber que, ajudando-os, eu poderia esquecer meus problemas. Foi o que eu fiz. Ajudei alguns deles. É uma sensação incrível. Vamos lá então, Tom, qual é o assunto aleatório da semana? Então, acontece que eu conheci o Pat Adams. Já sei, ele mora aí perto da sua casa. O hospital é perto da sua casa. Mas não é possível. Óbvio que não foi de ir, conversar, mas eu tive muito perto do Pat Adams. Não, peraí, você conheceu o Pat Adams. O Pat Adams. Você ficou em pé do lado dele, não é a mesma coisa. Não fui, tive um jantar com o Pat Adams. Você não trocou ideia, você trocou ideia. Mas eu sabia quem era, vi o cara fiz um hang loose pra ele e tava tudo certo. Conta aí essa história então, em que circunstâncias você conheceu o Pat Adams? Então, vai ser logo puxado no meu tema aleatório. Eu já tinha visto o filme, gostava muito do Pat Adams, meu pai gostava muito do Robin Williams, gostava muito do filme também. E acontece que o meu pai conhecia o cara que vai dar a origem ao tema do dia e que foi justamente o responsável por trazer o Pat Adams pela primeira vez no Brasil em 2007, se não me engano. O Wellington Nogueira foi estudar na Academia Americana de Teatro Dramático e Musical em Nova York, nos Estados Unidos. E foi quando ele conheceu, em 2008, a iniciativa chamada Big Apple Circus Clown Care Unit, fundada pelo ator e palhaço Michael Christensen. Tratava-se de uma trupe de palhaço que satirizava as rotinas médicas e hospitalares mais conhecidas, atenuando o peso das internações infantis. E a experiência acabou transformando profundamente a vida do Wellington. E ele passou a fazer parte do elenco do primeiro grupo de palhaços profissionais que visitavam crianças hospitalizadas no mundo todo. Aí, em 91,
ele voltou para São Paulo e acabou fundando os Doutores da Alegria, que era uma organização pioneira, premiada e reconhecida internacionalmente por inserir a arte do palhaço no universo da saúde, contribuindo com a humanização hospitalar. E é justamente os Doutores da Alegria que faziam um trabalho gigantesco de conseguir animar o lugar que era exatamente onde meu pai trabalhava, que era no Hospital das Crianças, do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Olha Nossa, que louco. Muito bom. Então, quando ele começou a ter os Doutores da Alegria em 96, foi um baita fenômeno. Mas o Doutores da Alegria, então, veio antes do filme, não tinha nada a ver com o filme nessa época, porque ele conheceu essa... Veio antes do filme. Veio antes do filme. Anterior, entendi. Eles já estavam tendo alguma repercussão, porque, depois eu vou falar um pouquinho disso, a entrada no Hospital das Clínicas não foi fácil. O Hospital das Clínicas, sabe o médico cuzão com o cabelo do Bolsonaro? Exato. Ele é basicamente o Hospital das Clínicas inteiro. Ele é a personificação do Hospital das Clínicas, aquele cara. As pessoas acham que os maiores médicos do Brasil estão nos hospitais particulares. Eles não estão. Eles estão exatamente no Hospital das Clínicas, que é o principal hospital do Brasil, certo, em termos de referência para diversos institutos. O Instituto do Câncer, o Instituto do Coração e também o Instituto da Criança. E nada me tira da cabeça os dias em que eu era criança e eu ia visitar o trabalho do meu pai, ou porque eu ia fazer alguma coisa, ou porque eu ia no hospital, dentro do próprio Hospital das Clínicas, eu ia visitar o meu pai. Trabalhava na parte administrativa do Hospital das Crianças, que dava de frente para um monte de criança internada. Então, a mudança de espírito que os Doutores da Alegria fazia às terças-feiras, se não me engano, e depois às terças-feiras e quinta-feiras, que era quando eles iam lá, eles mudavam o dia, eles mudavam a semana, eles mudavam o mês de todas aquelas crianças, de todos os parentes das crianças e também de todos os funcionários do hospital. Que demais. Que era quando meu pai chegava e falava, os Doutores da Alegria foram lá, e eles entravam, eles não só atendiam as crianças, eles iam lá e eles também iam na parte administrativa do hospital, e eles iam encher o saco de todo mundo, eles faziam brincadeira com absolutamente todo mundo. Você chegou a ver, então? Você viu eles atuando, assim, no dia a dia do hospital? Eu não cheguei a ver necessariamente, porque os dias que eu ia lá não eram muitos dias que eles visitavam, né? Ah, tá bom, mas você sacava que era a diferença do astral... Mas eu sabia que o dia mudava completamente. Entendi. Eu sabia toda a transformação que passava para aquilo lá, e depois o que era, né? Porque eu ia desde quando eu era muito pequenininho no Hospital das Clínicas, antes de começar os Doutores da Alegria. Ah, tá bom. E depois, em 96, eu já tinha 11 anos. E depois, 96, 97, 98, essas coisas e tal, quando as coisas aconteciam de verdade, aí todo mundo sabia, amanhã eles vão vir, ou eles vieram ontem, só se falava nisso. Certo. Então, voltando aqui, quando o Wellington volta para o Brasil, o Wellington não era uma pessoa que estava tanto assim depois de um tempo no Hospital das Clínicas de São Paulo, porque ele ficava em outros hospitais. É um cara que eu nunca fui muito de ver, mas todo mundo sabia da importância do cara, o cara fazia comercial, o cara levava a importância do projeto do Brasil inteiro. E aí, quando ele volta para o Brasil, em 91, para poder cuidar do pai doente, já em estado terminal, ele percebeu que muita coisa podia ser feita nos hospitais brasileiros e resolveu tentar um projeto parecido com o americano, enquanto os ex-colegas faziam o mesmo na França e na Alemanha. Os preparativos para conseguir lidar com esse tipo de projeto era muito trabalhoso. E aí, em setembro de 91, eles acabaram criando a iniciativa no Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, também conhecido como Hospital da Criança, em São Paulo, e teve início aos Doutores da Alegria. Surgia um grupo dedicado a levar a alegria para as crianças hospitalizadas. E assim, mano, não existe nada mais complicado do que o Instituto da Criança, porque como os pacientes não têm necessariamente responsabilidade para se dar alta, esse processo ele é muito complicado, porque tem sempre muitos pacientes, tem pacientes do Brasil inteiro. Então não tem só os pacientes, tem os pacientes e os acompanhantes. Existem muitas questões que são muito delicadas, onde os acompanhantes também não conseguem ser tão responsáveis pelos cuidados da criança. Então é muito complicado o Instituto da Criança. E ter os Doutores da Alegria lá foi uma parada transformadora. Olha só.
E aí, nessa época, pouco se falava ainda na necessidade de humanizar o tratamento de doentes nos hospitais. Exatamente aquela cena onde alguém chega, o médico principal começa a falar uma série de coisas que a paciente tem e fala que ela tem isso, isso e isso, a mulher fica olhando pro lado do caralho. Lá, né? Tipo... E o Pat Adams faz uma simples pergunta. Olá, qual é o seu nome? E como isso muda a condição da pessoa que está internada. Os Doutores da Alegria inovaram a chamar a atenção para o fato de realizar essas intervenções mais pessoais de uma maneira bastante profissional, porque a piada estava durante todo o processo do atendimento. Eles chegavam lá com jaleco branco, nariz de palhaço, eles se apresentavam com o nome de doutor qualquer coisa. E aí, com isso, acabou fazendo com que a trupe aumentasse, não só lá no hospital, como também em diversos outros hospitais no Brasil inteiro. O principal objetivo dos Doutores da Alegria é justamente utilizar da arte do teatro do palhaço, também conhecido como clown, para avaliar as necessidades das crianças hospitalizadas e colocar ao seu dispor truque, magia e malabarismo. Com isso, ele consegue devolver para a criança um pouco mais do controle sobre o seu corpo e também sobre a sua vida. Algo que é totalmente tirado quando uma pessoa está enferma. Imagina, então, no caso de uma criancinha. E todos esses, existem diversos estudos sobre os impactos que é o atendimento dos Doutores da Alegria no processo de recuperação das crianças. Tom, mas eu tenho uma dúvida. Os Doutores da Alegria, eles são médicos também? Ou eles são, digamos... Não são, né? Eles são voluntários. Eles são só formados na escola de arte. Ah, perfeito. Tá bom. São artistas que vão na lá fazer o trabalho deles com as crianças, mas não são médicos, ok. E aí, a atuação dos Doutores da Alegria pode ser entendida como palhaços besteirologistas. Gostei e participam deles cerca de 40 profissionais por ano que são especialmente treinados. Eles entram em duplas para fazer a atuação e seguem exatamente a rotina médica de visitas a pacientes da ala pediátrica dos hospitais. Ou seja, ele tem hora para chegar, ele tem um protocolo de atuação e ele tem um horário para sair. A equipe de artistas que compõe o grupo é formada por profissionais especializados nessa arte do palhaço, artes circenses e também musicais. Os novos integrantes recebem treinamentos que objetivam uma ambientação com a instituição que vai ser visitada e os principais procedimentos hospitalares, bem como são fornecidos regularmente os cursos de aprimoramento técnico e artístico. Os profissionais que visitam cada unidade de internação 2 vezes por semana tem como, por exemplo, a atuação durante 6 horas por dia. Em duplas, eles percorrem cada um dos leitos, e isso é importante, inclusive unidade de terapia intensiva e ambulatório, buscando, a cada 6 meses, comparecer ao mesmo hospital. E isso é importante que sejam sempre os mesmos por um longo período de tempo, porque ele ajuda a criar um vínculo com a criançada, como se fosse realmente um processo de tratamento. E eles fazem esse vínculo não só com as crianças, mas também com os profissionais e também com os familiares que acompanham o tratamento. Certo. Toda essa criação de vínculo acaba sendo benéfico para as crianças. Como método de aproximação dessas crianças, eles acabam criando o princípio básico e a aceitação da criança por meio da improvisação, a arte do qual Robin Williams era mestre, e a caracterização, que é o fato de você trajar roupas espalhafatosas, de você levar um instrumento, de carregar brinquedo, tudo isso para você conseguir se aproximar mais das crianças. Só que o processo de criação não foi tão simples assim. No início dos anos 90, os hospitais brasileiros tinham uma estrutura muito diferente do que se tem hoje. Por exemplo, não havia a separação entre a ala infantil e a ala adulta. Por isso, começar dentro do Instituto da Criança era importante, porque foi um dos primeiros lugares na América Latina a ter uma divisão entre as crianças e os adultos. E o cuidado específico com as crianças. Todo mundo ficava junto. E muita gente torcia o nariz para a ideia de se levar um palhaço para dentro do hospital. Afinal, no hospital não era um lugar para se haver divertimento. Mesma história do filme, exatamente. Exatamente. Só que aí, o Wellington tinha uma boa estratégia para conseguir superar esses problemas. Ele colocava o artista no ambiente hospitalar
como integrante do quadro profissional e não como visitante. Ou seja, ele tinha horário para atuar e o horário não esbarrava com o horário dos profissionais. Então, por exemplo, tem um momento em que o Pat Adams entra e eles fazem atendimento de madrugada, apesar de ser muito errado, e muitas vezes era a chance que você tinha de acontecer, que era justamente pegar as brechas do horário dos médicos para conseguir fazer a atuação. E com isso, criar um mecanismo de fazer as crianças mudarem a sua perspectiva durante o dia. E aí, dessa forma, acabou apresentando o médico bacteriologista como uma das partes do protocolo de atendimento das crianças e conseguiu convencer as diretorias hospitalares de que era uma tarefa permanente e importante na rotina de atendimento das crianças. E aí, lá no final da década de 90, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente já estava bastante avançado, ele garantia direitos como a presença de um acompanhante junto às crianças hospitalizadas. E aí, nessa época, o Programa Nacional de Imunização trazia algumas diretrizes para os hospitais, inclusive um trecho determinante para que houvesse o atendimento dos Doutores da Alegria, porque era reconhecido como um benefício da intervenção do palhaço no tratamento da criançada. Existem diversos estudos que comprovam a possibilidade da criação do humor no desenvolvimento e da recuperação mais rápida da criança no processo. E aí, a partir daí, em 97, os Doutores da Alegria receberam uma das mais significantes chancelas existentes, que era o Prêmio Criança, dado pela Fundação Abrinq. E o trabalho dando resultado, a alegria da molecada já era uma prova inegável. E existem diversas pesquisas que comprovam isso, inclusive o surgimento de novas ONGs que também fazem o mesmo tipo de trabalho, como também os Doutores do Riso. O aumento pela procura dessas terapias alternativas acabou criando e mostrando que parte da sociedade tem buscado cada vez mais novas formas de questionar a medicina tradicional. O momento dessa ambiguidade em que convive o modelo do médico mais capitalista, do cara formado lá, do cara mais sisudo, do cara que consegue fazer um tratamento bastante distante do que é efetivamente um tratamento acalentador, acaba perdendo espaço para hospitais mais diferentes, que era o grande intuito do Pat Adams. Sim. E aí, atualmente, os Doutores da Alegria já acumularam mais de 2,3 milhão de visitas a crianças hospitalizadas, entre eles os familiares também, acompanhantes e os próprios profissionais da saúde. Afinal, o atendimento dentro dos hospitais é muito estressante. E as atividades da organização acabou se expandindo. Os Doutores da Alegria hoje é considerado como uma organização do mundo que acabou evoluindo do trabalho no hospital para também atividades de formação, pesquisa e geração de conteúdo para a sociedade sobre a importância do riso no tratamento e na internação médica. Dentre diversos resultados, pode-se citar o atendimento mais próximo entre o profissional e paciente e a melhora do ambiente, transformando esse ambiente cada vez mais calmo, mais disposto e as crianças mais satisfeitas enquanto estão internadas. Assim como também a criação de uma equipe mais coesa e disponível para ouvir tanto o paciente quanto o acompanhante, que é justamente essa uma das dificuldades do tratamento. Sim. O grupo realiza anualmente cerca de 42 mil atendimentos. E os relatos dos pacientes, acompanhantes e outras pessoas que participam do projeto ressaltam a importância da ação para um ambiente mais divertido, sem monotonia e mais leve. E é por isso que esse tema, para mim, e também a existência do filme, foi tão importante, porque o filme, assistindo o filme, todas as vezes, tanto a primeira vez que eu assisti no cinema, quanto todas as vezes que eu assisto esse filme, ele sempre me mostra o ambiente do qual, felizmente, eu não vivi diariamente, mas que eu vivi durante bastante tempo. E é muito complicado e muito emocionante. E ver a molecada internada feliz é uma parada bizarra. É uma parada que não tem nada que pague. Você imagina. Agora, inclusive, você falou aí sobre o preparo dos caras. Você imagina que deve ter um preparo psicológico foda também, porque você tem que lidar com pacientes em vários estágios ali, né? E é um... Eu ia até comentar que, na época que eu trabalhava com festa infantil, vários hospitais de BH contratavam a empresa que eu trabalhava e eu já fui Branca de Neve em hospitais várias vezes. Seja em época de Natal, seja em época de
Semana das Crianças. Então, assim, sempre iam os personagens, né? E tinha palhaço, Power Ranger, princesa, tinha tudo que vocês imaginarem. Aí, assim que a gente chegava no hospital, eles entregavam pra gente os presentes que a gente podia dar pras crianças, que a gente chegava com uma lembrancinha. Tinha sempre uma enfermeira acompanhando e tinha um presente específico pra cada criança, por causa de alergia, por causa de... enfim. E aí, a primeira coisa que eles falavam, assim que a gente chegava, era a seguinte: olha, pode ser que vocês encontrem uma situação que seja chocante, que vocês se sintam fragilizados, porque às vezes você chega e lembra alguém, você vê uma criança, lembra uma criança que é muito próxima a você, e a criança às vezes está muito debilitada. Se você sentir vontade de chorar, pede desculpa, fala que vai buscar alguma coisa e sai. Se for pra você chorar, não chora na frente da criança. Claro. Ou dos pais. Então, assim, sai o mais rápido possível. Aí ela mostrava onde eram as escadas de emergência, entra na escada de emergência e bota pra fora. Que é normal. Não chegou a acontecer comigo, porque eu não cheguei a ver nenhuma criança num estado muito... mas... eles deram essa instrução pra gente lá, né? Porque eu fiz esse trabalho. Não, e o próprio fato de você ir visitar, e aí, por infelicidade, a criança falece, não é fácil. A gente não acabava se apegando à criança, porque era uma vez no ano. No seu caso, em era lugares uma coisa diferentes. eventual. Você ia lá, caso, não era igual os caras que faziam o trabalho de, sei lá, toda semana. De acompanhamento, exato. É outra pegada mesmo. E fala alguma coisa aí, Tom, do impacto do filme sobre o trabalho deles, porque imagino que tenha impactado, né, de alguma forma, a aceitação do trabalho. O filme ajudou ainda mais a legitimar a importância desse trabalho. Porque muita gente achava realmente que... torceu o nariz, né? Tipo... os caras não estão levando a sério aqui, né? Achava que era uma besteira, que não fazia a menor diferença. Até hoje existe resistência por achar que a profissão do médico é basicamente uma atuação que não pode ser confundida. Então, ter o palhaço que fica lá, ele denigre a visão do que é o médico. Mas esse filme ajudou muito, muito, muito a conseguir fazer com que o trabalho seja realmente mais aceito, né? E que fosse disseminado no nível global. É muito legal. Eu tenho essa impressão também que o filme, de alguma forma, pelo menos assim, a visão da opinião pública mudou em relação a esse tipo de trabalho, porque eu mesmo, na época que assisti, eu não tinha essa ideia de que existia essa linha, né, de pessoas que, estão preocupadas com a qualidade de vida do paciente, não necessariamente só em tratar a doença, mas tem que entender a pessoa, você tem que trazer, né, um outro tipo de emoção para aquele momento que a pessoa está vivendo ali e tal. Então, no mínimo, deve ter feito isso. Tipo, as pessoas agora enxergam esse trabalho como uma coisa séria, no sentido de realmente tem um impacto positivo na saúde de quem tá ali. É isso. Muito bom. Bora então pro próximo assunto aleatório. Em um sistema perfeito, por que se referem aos pacientes pelas suas doenças, como paciente com câncer e não pelos seus nomes? Olha, isso não é feito por maldade, é feito para evitar a transferência. E por que seria ruim? E quem será jubilado... Ouço, será que dá pra voltar pra língua, por favor? E se um médico se envolve emocionalmente com o paciente, o que tem de errado? O médico vai explodir? Não. Quem criou essas regras? É contra o julgamento de Hipócrates. Olha, eu não tenho o menor tempo para isso. Desculpem. Vamos lá então, Marina. Qual é o seu assunto aleatório da semana? E para encerrar esse episódio de hoje, assim como foi o encerramento do filme do Pat Adams, o Pat Adams conseguiu fazer aquela proeza maravilhosa que é se formar, né? Então ele conseguiu participar da formatura dele usando lá a sua querida beca, o seu cabelo. Eu até pensei em falar sobre formatura, colação de grau. Você é especialista no assunto. Exato, até porque eu dei milhões e milhões de palestras, né, para comissões de formatura a respeito disso. Mas não. Na hora que ele recebeu o diploma, que ele foi inclusive elogiado pelo reitor, falando assim, olha, pelo menos agora você tá vestida a cara. Resolveu levar a sério o negócio? Você resolveu levar a sério? Ele vai se curvar para o público e vai se curvar para o diretor agradecendo. Eu podia até falar do movimento que ele fez de se curvar, né? Porque existe toda a coisa japonesa, chinesa, coreana dos meus doramas. Olha o bingo aí, só para citar o dorama. Mas também não vou falar sobre essa reverência. Eu quero falar sobre o Bunda Lelê.
O ponte do Williams. Claro que você quer falar do bunda lelê. Vamos lá. Olha só, o bunda lelê ou bundaço é o ato de mostrar as nádegas. Também é chamado de bundaço. Aonde que é chamado de bundaço? Nunca ouvi falar Na isso. internet. Tá bom. É o ato de mostrar as nádegas, baixando-se as calças e a roupa íntima, mas sem expor a genitália. Você só abaixa atrás. Isso. Originalmente, se diz esse termo, né, em inglês, é o termo mooning, que vem como se fosse de lua. O moon de lua, mas virando um verbo, Tá que bom. é o mooning. Mooning. É uma metáfora. Essa metáfora é usada para mostrar a bunda desde 1743. Olha aí. O verbo to moon significa expor a luz do luar. Ah, que maravilha. Esse verbo foi criado em 1601. Viraram Só- culpa lua. Exato, só que aí, em 1743, o termo mooning foi transformado nesse movimento. É um ato considerado ofensivo, normalmente feito pelos praticantes homens. Isso estava em vários lugares na internet, que é majoritariamente homem. Exato. Alguns alegam por ser forma de diversão ou formas de protesto. Ele pode ser praticado, aí tinha as técnicas, ele pode ser praticado parado ou em um veículo em movimento, pressionando-se as nádegas contra o vidro. Existe esse direcionamento. Maravilha. O mooning, além de ser usado para o bunda lelê, esse verbo, essa palavra, além de ser usado para o bunda lelê, ele também é utilizado para expressar protesto, desprezo, desrespeito ou provocação. Certo. Ele pode ser feito para chocar, para se divertir, como uma piada ou até como exibicionismo. O termo mooning, algumas vezes, também pode ser traduzido por vagar à toa. Mas assim, nunca é traduzido por vagar à toa, tá, gente? Vagar à toa? É, tá escrito, tava na... Tá bom. Vamos lá. Os primeiros relatos de bunda lelê foram feitos pelo historiador judeu-romano Flávio Josefo no século I, no livro A Guerra dos Judeus, onde consta que um soldado romano mostrou as nádegas para vários judeus que celebravam o Pessah, que é a Páscoa. Isso, E, nossa. inclusive, soltou flatulências. Show. Tá no livro. O cara fez o completo. Expressão. Passeio completo. Exato. Há registros de que durante a Quarta Cruzada, em 1203, os europeus ocidentais tentaram atacar a cidade de Constantinopla sem sucesso, fazendo com que os bizantinos, que era o povo que vivia em Constantinopla, vaiassem e mostrassem a bunda aos inimigos. Olha aí. Outro registro. Tem um outro registro histórico também, que é do William Wallace, né? Do filme lá do... Vocês lembram disso? Do Braveheart lá, como é? O Coração Valente. Coração Valente. E os caras fazem um bunda lelê lá também, pros ingleses. Pois é, e eu queria trazer aqui pra vocês algumas vezes onde o bunda lelê foi usado como forma de protesto no mundo todo. Ah, na vida real. Na vida real. Vamos Olha, lá, então. existe o primeiro registro, que foi do Flávio Josefo, esse cara lá do romano. Esse registro, ele foi em 80 depois de Cristo, no ano 80. Esse livro relata uma história que aconteceu entre os anos de 48 a 52 depois de Cristo. Tá. Agora, olha só, ele registrou, o Flávio Josefo, eu não tô inventando, eu juro. É. Quer dizer, eu não sei se eu tô inventando porque tava na internet, mas olha só, o Flávio Josefo, ele registrou que na procuradoria de Venditius Cumanus... Que? Esse era o nome do lugar, Venditius Cumanus. Ah, tá bom. Por volta do início da Primeira Guerra Romano-Judaica, um soldado do exército romano atraiu os peregrinos judeus no templo judaico em Jerusalém que se reuniam para a Páscoa. Aí ele falou o seguinte: as palavras que vocês podem esperar é nessa postura. E aí ele causou um tumulto no qual os jovens atiraram pedras nos soldados que chamaram reforços, os peregrinos entraram em pânico e todo mundo mostrou a bunda, e isso resultou na morte de 10.000 judeus. Meu Deus do céu. Louco. Que isso? 80 depois de Cristo. O bunda lelê do cara. Uma provocação que foi longe Foi demais. longe demais, hein? Foi longe Nossa, demais. cara. Que isso? No cerco de Nice, no verão de 1543, Catherine Seguin, uma lavadeira comum, liderou os habitantes da cidade numa batalha. Diz a lenda que ela assumiu a liderança da defesa da cidade, ficou diante das forças invasoras e expôs o seu traseiro nu para as forças invasoras. Na conferência de Badajoz-el-Vá, em 1524,
onde Portugal e Espanha discutiam a localização do meridiano que dividia os respectivos hemisférios, um jovem perguntou um dia aos delegados que estavam fazendo essa divisão. A pergunta não se sabe qual que era, mas a resposta foi sim. E assim que responderam sim, o menino foi, abaixou a calça e falou assim, por que vocês não traçam a linha através daqui, ó? E mostrou. Meu Deus, tá? Meu Deus do céu. Isso foi lá atrás, mas vamos trazer mais pra atualidade, porque se isso não tinha internet, né? Então não dá pra gente saber se era verdade ou não e tudo mais. Mas em 2019, ó Portugal aqui de novo. Beijo, Fabiota. Um grupo de estudantes do ensino secundário em Coimbra, Portugal, organizou um protesto em frente à escola secundária José Falcão, onde mostraram as nádegas em solidariedade a uma estudante que foi suspensa por ter mostrado as suas nádegas durante uma aula. Que maravilhoso. Peraí, mas conta por que ela mostrou a nádega durante a aula? Não, né? Não Essa conta. parte não fala. Virou uma epidemia o bunda Lelê, né? Exato, contagioso. É um movimento contagioso mesmo. Pois é. Um faz, todo mundo começa a fazer. Olha só. Em 2017, um grupo de manifestantes na Argentina mostrou as nádegas em frente ao Congresso Nacional de Buenos Aires para protestar contra a corrupção. Aí, É isso aí. aí sim. Em 2016, os funcionários do governo em Ontário, no Canadá, mostraram as nádegas em frente ao Parlamento de Ontário para protestar contra a falta de negociação coletiva com o governo. Em 2020, aqui ó, outro dia, um grupo de ciclistas em Londres, no Reino Unido, mostrou as nádegas em frente à sede do Bank of England para protestar contra o financiamento de combustíveis fósseis por parte do banco. Certíssimo. É um bundaço. É, um bundaço. Existe inclusive esse termo, bundaço, né? Em 2014, um grupo de manifestantes em Bruxelas, na Bélgica, mostrou as nádegas em frente ao edifício da Comissão Europeia para protestar contra a política de austeridade da União Europeia. Em 98, um grupo de manifestantes na Cidade do México mostrou as nádegas em frente ao Palácio Nacional para protestar contra a desigualdade social. Não é para protestar contra alguém que mostrou a bunda antes, tá, gente? Essa é... Se eu contar pra vocês que essa lista de quantidade de munins e bunda-lelês, bundaços, seja lá o nome que vocês quiserem dar, tem mais de 100 itens. Como assim? Então, 100 registros 100 de registros bunda-lelês pela história. de bunda-lelês pela história. E existem alguns registros de pessoas famosas. Por exemplo, na cerimônia da premiação do Hall da Fama da Música no Reino Unido em 2005, alguém sabe o que aconteceu? Mas eu tinha certeza que alguém teria feito um bunda-lelê nessa circunstância. Quem foi, Chico, que fez essa bunda-lelê? E quando? 2005? Não, se não for nos anos 80, eu não lembro. Faz muito tempo. Eu tinha certeza que ia ter alguma coisa de música, algum cara que fez. Foi o Ozzy Osbourne. Aí, olha aí. Que se apresentou e no final Mandou mostrou as nádegas. Como forma de brincadeira, não foi como forma de protesto. Queria ser brincalhão. Não sei. Ah, a Rita Lee também já fez isso. Sim. Aonde? Rock in Rio? Foi uma das últimas atuações da Rita Lee, inclusive, acho que foi no Nordeste, em Recife. Ah, é? não tenho Recente certeza. isso? É, que os seguranças estavam enchendo o saco, ela falou, mostrou a bunda e depois ela foi presa. Caraca, não é possível. É uma senhorinha. Que isso? É. Pô, Olha só, teve também o Randy Moss, em janeiro de 2005. Ele é um atleta do Minnesota Vikings, que ele baixou a calça e mostrou as nádegas pra torcida adversária depois que ele marcou um touchdown. Olha Aí só. não é boa esportiva, né? não O é. que aconteceu? Além de ter sido suspenso, ele foi multado em $10 mil pela NFL. Ah, foi suave. Pouco, né? Eu acho que deu mais trabalho ele conseguir abaixar as calças com tudo aquilo de equipamento do que pagar $10 mil. É, tem isso. Ô Marina, aqui ó, tô lendo aqui sobre o bunda lelê do Ozzy e tá falando aqui que na verdade ele fez em protesto contra a plateia, que ele falou que a plateia tava morta e ele falou, eu já vi uma plateia mais viva no enterro e mandou ver o bunda lelê. Aqui tem uma foto bizarra dele com a bunda de fora. Muito bizarro. Ozzy sendo Ozzy. Exatamente. Em maio de 2007, a Yvette Fielding surpreendeu os fotógrafos de dentro da janela de um restaurante no Sorro, aqui em Nova York, no episódio final do reality show Deadline. Que Ela isso, foi lá, viu os fotógrafos lá de fora, e o que ela fez? Bunda. Abaixou a calça e mostrou as nádegas. Eita. Em junho de 2000, teve um evento de mooning em massa, que foi organizado em frente ao Palácio de Buckingham, no Reino Unido. Foi o MAN, Movimento Anti-Monarquia. Ah, isso eu queria fazer também. Você queria fazer o quê? Mole Mostrar bunda a bunda lelê pra rainha? pro Charles. Pro Contem Charles. comigo. Não, isso foi 2000.
E teve uma grande presença policial e não deu pra ser um Mooning em grande escala. Mas alguns indivíduos ainda o fizeram. Esse evento, inclusive, é conhecido mundialmente na internet como a Lua contra a Monarquia. Ah, claro. Ai, Deus do céu. Eu acho. Muito engraçado. Em janeiro de 2023, a personalidade musical australiana de 79 anos, que ninguém sabe que é, mas talvez a Indy saiba. Indy, quem que é a Molly Meldrum? Não, o X sabe. Independente de quem ela seja. Aí, ó, tô falando. Exato, ela subiu ao palco em um show do Elton John e encantou o público, fazendo o quê? Mostrando as suas nádegas para o público. Então, já no final de carreira, gente, ele tá fazendo os últimos shows. Não, peraí, mas é um homem. É um cara que chama Molly Meldrum. É um cara que chama Molly? É um velhinho. Eita, Um desculpa, velhinho gente. aqui, ó. Chapéu de cowboy aqui, inclusive. Desculpa, gente, é que eu achei que Molly era nome de mulher. Não é mole, não. Existiu um evento de 3 dias que foi o Patch Adams Full Moon Festival. Que foi pro Patch, pro verdadeiro Patch Adams, que ele fez isso para arrecadar dinheiro para o Gesundheit Institute em Albuquerque. 200 mil pessoas pagaram $100 cada para mostrar a bunda em grupo e ajudar projetos locais. E eles conseguiram $100 por pessoa, 200 mil pessoas, é uma grana considerável, né? Pô, é uma bela grana. Uma causa nobre. Foi um evento de 3 dias e tanta bunda que tinha pra mostrar. 3 dias de bunda lelê? É. Bunda do bem. Agora, se alguém nos próximos dias quiser fazer um mooning pra ver como é que é, pra ver como é que sente, né? No próximo dia 12, que eu não vou falar que mês que a gente tá, mas no próximo dia 12, existe um agendamento rolando na internet para fazer um mooning em frente a Trump Tower, aqui em Chicago. Ah, maravilhoso. Está agendado. Mas é complicado porque no inverno, né? Vai ser um problema, isso aí. Eu não entendi por que eles vão fazer isso no inverno, mas assim, Chicago, tá frio pra agendado caramba. no próximo dia 12. Então, Tá se o próximo dia 12 rolar um mooning em Chicago, em frente a Trump Tower, tava na internet. Vocês podem participar. Estaremos lá. E tirando essas formas de protesto, o mooning, né, o bunda lelê, ele também é uma tradição que é milenar. Você viu, o André mencionou aqui o Coração Valente, mas também na Valente, não Coração Valente, na animação da Disney, Valente, daquela princesa ruiva do cabelo cacheado, teve um mooning também, só que a gente não vê a bunda. Ele, digamos assim, o carinha, ele faz um bunda lelê pro outro cara e a gente tá de frente para rosto do cara, entendeu? Ele dá um Ele usa isso no campo de batalha para poder assustar o inimigo e o inimigo olhar pro lado e desviar a atenção. Tá na Disney, gente. A Disney botou na TV. Por quê? Porque é um gesto, uma tradição milenar que era conhecida desde a Idade Média e era muito presente também na Escócia medieval. Era empregado na Escócia medieval, era empregado em campos de batalhas, tanto entre os ingleses e os escoceses. Fazer esse bunda lelê como forma de insulto, assim, mas em batalha. É, isso mesmo. Eu tenho uma outra situação que a gente já assistiu um filme aqui no Sessão Aleatória, que eu não sei se vocês lembram, mas no Greasy, quando eles estavam fazendo aquela transmissão no high school lá, que tava filmando, de repente apareceram os 3 carinhas lá da trupe do John Travolta e mostraram a bunda pra câmera da TV? Não lembrou, não. Vocês não lembram, pois é, mas não teve um mooning no Greasy, nos tempos da Brilhantina. Vocês lembram de mais algum mooning? Eu lembro porque eu fui vítima de um mooning. Caramba, olha, gente! Deus, cara. Como assim? Na época da faculdade, a gente tava de zoeira. Deram 3 carros cheios de pessoas lá da turma, indo pra algum lugar, não lembro se era um bar, uma pizzaria. E a gente ficava naquela de passa no farol, passa ali, um do lado do outro, fica tirando sarro, mostrando a língua. De repente, eu olho pro lado e tá o meu amigo com a bunda de fora da janela, no banco de trás. No meio da avenida, 23 de maio, todo mundo olhando a bunda dele, bem na minha cara. Mas ele não fez o bunda lelê pra você. Pra mim, que eu tava do lado. Exato, não era um bunda lelê de protesto. Não, era mais gozação mesmo. Entendi, de amizade. É, mais ou menos, não era teu E amigo tem assim. várias tentativas de mooning contra a rainha da Inglaterra, gente, várias. Gente correndo do lado do carro dela e baixando a calça e correndo do lado, aí vai a polícia e cai em cima do cara, entendeu? Teve várias situações de moonings não concluídos, porque as pessoas estavam tentando fazer mooning pra rainha da Inglaterra, assim. Existiu várias situações onde eles estavam tentando moonar a Betinha. Munar. É. Munar.
Você sabe o que eu acho curioso da história do Bunda Lelê e que é um problema que eu tenho com a festa no AP? Eu vou voltar aqui pra música, porque eu estudei muito essa música. E o problema da festa no AP é o seguinte, o Latino, ele tá dando a festa lá no apartamento dele, tá convidando a galera pra ir pra lá, né? Então ele fala assim, tem que vir, não sei o que. Chega aí, pode entrar, pode quem tá entrar, aqui tá em casa. Isso, ele tá dando as instruções ali. Mas o principal argumento dele pra você ir na festa dele é o Bunda Lelê. Porque ele fala assim, hoje é festa no meu AP, pode aparecer, vai rolar Bunda Lelê. Tipo assim, isso é um motivo pra você ir na festa, entendeu? Pode vir justamente. O Bunda Lelê é um movimento espontâneo, ele não é planejado. Então como é que o Latino faria essa história? Ele vai chegar num certo horário e falar assim, galera, é o seguinte, é agora, para tudo e vamos fazer o Bunda Lelê. É isso que ele tá propondo? Porque não faz sentido, né? Não, faz sentido. É bom, aí você tem que conversar com o Latino pra ver qual que era a intenção dele no momento da escrita do Festa no AP. Porque é uma coisa de protesto. Você não vai fazer o Bunda Lelê pro seu brother do lado. Estamos numa festa, galera, vamos lá, Bunda Lelê agora. E todo mundo faz? Tem sim, ó. Ai, gente, eu lembro que quando... Isso era uma parte do trote da engenharia do povo passar. Olha que coisa ridícula. Do povo passar na frente do... Acho que era do prédio da Belas Artes, lá na UFMG, e baixar a calça, a galera de engenharia. Era todo escroto, assim. Ficou todo mundo chocado que eu falei que teve um trote. Eu não baixei a calça, não, gente. Tá todo mundo pensando em momentos de mundo. Eu nunca munei também, não. Porque, olha só, ele fala do Bunda Lelê, ele fala assim, tem birita até amanhecer. O André ficou focado na música. Ele tá... Porque a história da birita... Na análise literária, na leitura sensível. Porque a história da birita, realmente, assim, é um chamariz pra festa. O Bunda Lelê, eu tenho dúvidas. Eu acho que o Latino deveria encontrar outras formas de chamar a galera pra festa dele. É porque ele queria alguma coisa que rimasse com pode aparecer. A única coisa que ele conseguiu pensar que rima com AP é Bunda Lelê. É porque AP rima com aparecer e que rima com Bunda Lelê e com amanhecer. Olha que o cara é um poeta, né? É profundo. E você sabe que essa música é uma música, acho que ela é em sueco, né? Ah, a gente não chegou a determinar em qual idioma que chama, é. Eu acho, Tem um nome esquisito. E é isso, meu assunto aleatório do dia pra jogar energia lá em cima. Maravilha, é isso aí. Não, lá embaixo. A bunda é lá embaixo. Não, a energia lá em cima e a calça lá embaixo. É isso mesmo. Enquanto a calça cai, a energia sobe. É isso aí. Maravilha, o que a gente aprendeu hoje então? Olha aí quantos aprendizados hoje. Hoje foi um dia de bastantes aprendizados. Foi. E eu aprendi justamente isso, que você pode causar um conflito geopolítico se você botar a bunda pra fora. Pois é, existem mais coisas entre a bunda e a lua do que se pode imaginar na nossa vã filosofia. Ai, Não, aprendi também que o Pat Chat já esteve aqui no Brasil e ele veio aqui perto de casa, no Graak, né? Perto da Olha casa aí. do Tom, inclusive. É, o que é perto de tudo. Exatamente. E eu aprendi que a mão do moço do basquete tem... Cara, eu tô até agora com a régua aqui do meu lado, que eu tá assim... A mão dele mede 9,5 inches. E 9,5 inches é 25 centímetros, gente. 1, 2, 3, 4, 24 centímetros. É muitos centímetros. Tipo, a minha mão, que é uma mão grande, que as pessoas olhavam pra minha mão desde pequena e falavam, nossa, que mão de pianista, você tem os dedos compridos e tal. Minha mão tem 16 centímetros, é tipo 10 centímetros a menos. Eles tiveram até que aumentar a bola de basquete depois que esse cara entrou, porque tava muito pequena. Ai, deve ter tiveram que aumentar a quadra, tiveram que aumentar a Por bola. isso que a bola de basquete é aquela bola gigante, que é os caras que tem a mão imensa. Que ele pega igual a gente segura uma bola de golfe, ele segura a bola de basquete. Exatamente. Ô, Manina, ninguém nunca falou que você tinha dedos de salsicha, não? Não. Dedo de salsicha. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Eu vou acabar com a participação do Xi nesse episódio. Ele não vai voltar mais. Fala tchau, gente. Foi bom enquanto durou, gente. Tchau. Fim da sessão.